Salve, galera! Tá começando mais um Lança Braba. Meu nome é Evelyn Marcos e eu tô aqui, como sempre, acompanhada da digníssima, da musa maravilhosa, Andresa Delgado. Meu Deus, que apresentação! Boas que estou querendo te pegar, amiga. Brincadeira. Ou não, não sei. Enfim! Comenta aí se você chipa. Tá começando mais um podcast aqui. Um prazer estar com vocês também que estão assistindo a gente. E a gente tá aqui nessa bancada, nesse estúdio maravilhoso, com ninguém menos do que a Ellen, a malfeitona, que é tatuadora, é quase mestre em comunicação, engenheira mecânica, criadora de conteúdo. Que mais? Você cozinha? Você faz exercício? Faz o quê? Olha, modéstia à parte, eu cozinho muito bem, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Ah, também faço uns bicos de audiovisual também. Faço uns negócios assim, uns clipes. Completinha. Cantora. Muito completinha. Você pintou seu próprio tênis, né? Você tava contando pra gente. Produzo uns produtinhos. Umas ilustras, é isso É aí. isso. Ellen, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Um prazerzão ter você por aqui com a gente. E, para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre as coisas que você tem feito ultimamente, para se apresentar realmente pro nosso público aí. Tá bem. Ai, gente, eu vou começar me apresentando com o meu hit. Talvez eu seja conhecida. Não sei se vocês já viram por aí uma tatuagem de Mônica Darkzeira. Se você viu essa tatuagem por aí, ou de um dolinho com ressaca, com a barriga escrito Oxi, fui eu que fiz. Aí, ó. E aí foi isso que me tornou conhecida, que é uma coisa muito engraçada na minha vida, né? Porque eu fui lá, estudei, fiz engenharia mecânica e toda aquela pressão, trabalhei, blá, 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 mil coisas. E a coisa que eu fiquei conhecida foi por ter feito a Mônica Darkzeira. E aí, se vocês procurarem Malfeitona no Google, você vai ver a menina que faz as piores tatuagens do mundo. Mas é isso. Atualmente, eu não tenho feito tatuagem tanto por conta da pandemia e por conta do mestrado. Formei em engenharia mecânica, mas eu comecei a fazer o mestrado em comunicação por conta de estar trabalhando com internet já há alguns anos, né? Eu trabalhei com engenharia por quase 7 anos, desde o começo da faculdade, tanto que eu demorei muito de me 7 formar. anos? Porque eu comecei a estagiar no primeiro semestre, e aí, como o estágio era em indústria, que é fora de Salvador, que é onde eu moro, tinha que pagar, tipo, ônibus para ir, para voltar, não sei o quê, eu fazia a faculdade à noite. E, enfim, né, Federal de Engenharia, ninguém se forma no tempo certo, ainda mais trabalhando o dia inteiro, como eu trabalhava. Aí eu levei 7 anos para formar e é isso. E você trabalhava com o quê? Com engenharia mecânica mesmo. Só que eu passei por algumas empresas. Aí eu trabalhei primeiro com grandes instalações de ar-condicionado para lugares tipo aeroportos, shopping center, que é diferente de um ar-condicionado de casa, assim, é um pouco mais complexo. Tem duto, aqueles dutos de metal, tem que calcular e fazer orçamento. Era muito engraçado, porque eu era, tipo, muito novinha, assim, 18 anos, e vou fiscalizar essa obra aqui, viu, gente? Oi, moço, posso fiscalizar você? E depois, deixa eu ver, eu trabalhei na Petrobras uma época, na termoelétrica da Petrobras, que era, tipo, uma termoelétrica só para atender uma refinaria. E também eu trabalhei com pesquisa. Eu trabalhei uma época, fiz córneas sintéticas na Suécia. Foi muito chique, foi um trabalho chique. Mas foi pelo Ciência Sem Fronteiras, saudade da minha ex. Nos dois programas. Volte pra nós. Volte pra nós, quando tínhamos esse programa que a gente podia estudar no exterior com bolsa de estudos. E também fiz pesquisa aqui no Brasil mesmo, com... o meu TCC, inclusive, foi sobre isso. Foi compósitos poliméricos. Eu não vou falar, é um nome muito grande. Vai vocês ficar entediados se eu começar a falar. E foi isso. Deixa eu ver onde mais que eu trabalhei. Eu também um software de monitoramento de compressores, que eu também trabalhei fora. Era para prestar um serviço para a Petrobras, mas foi na Áustria e era uma empresa que fazia... Na Áustria? Na Áustria. Nossa. Que mulher. Pois Cara, fiz tudo isso e... É muito louco isso, porque, assim, mulheres estudadas que ficam famosas, conhecidas pelas bobeiras, né? Pois é. Por essa parte mais boba da sua personalidade. Não boba de um jeito ruim, lógico, né? Somos todas bobas de um jeito ótimo. Mas, muito, muito, muito da hora. Eu tô percebendo, isso aqui é uma setinha do mouse? Então, é porque eu tatuei a cara, porque eu sou muito radical. E é uma setinha de mouse, em tamanho real de setinha de mouse. Inclusive, o tatuador que fez é incrível, porque é muito minúscula, ela não tem 1 centímetro. Caramba. Ela tem menos de 1 centímetro e ela é pintada. Genial, genial. Nossa, é muito, muito, muito bonita. Pois é, e eu fiz porque sou uma e-girl. Mentira, mas é porque eu sou muito grata à informática, à internet, a computadores e as coisas todas, assim, acho que eu me relaciono muito, fico muito... Enfim, aí se tinha uma coisa que eu ia botar assim no meu rosto, ia ser isso. Tatuagem conceitinho de Conceitinho. tudo. Adorei, adorei. E, tipo, como que essa sua relação com a internet foi meio que acontecendo na sua vida?
A gente Então, começa falando disso, né? Da internet. da internet. Então, eu nasci em 1990, no final de 1990, e eu morava num bairro bem popular, assim, em Quebrada, chamado Engenho Velho de Brotas, lá em Salvador. E, enfim, não era uma família com grana, de jeito nenhum, assim, era, tipo, bem classe média. E só que meu pai, por algum motivo, comprou um computador, não sei se ele ganhou, porque ele trabalhava numa empresa pública e, enfim, estava estruturado. Enfim, teve um computador em casa relativamente cedo. Tanto que era um dos poucos computadores que tinha no bairro, todo mundo pedia favor para fazer alguma coisa no computador. E eu comecei a mexer no computador muito cedo. E meus pais não tinham, nem eles sabiam mexer no computador, então só eu mexia, sabe? Meu pai sabia um pouquinho de nada, porque ele tinha que mexer no trabalho. Acho que foi, inclusive, um dos motivos que ele comprou para, enfim. E aí, eu lembro que eu ficava brincando no Paint, eu ficava brincando no Excel. Eu lembro que eu abri o Excel e diminuía as células para elas ficarem bem pequenas. E eu fazia pixel art, preenchendo as células. Genial, genial. Muito legal. Eu ficava brincando disso, assim. E aí, depois, quando eu tive internet, que era aquela internet de escada, etc., eu descobri o mundo, porque meus pais eram evangélicos e eles eram muito rígidos, não deixavam fazer nada, assim, do mundo, sabe? Tudo era proibido, tudo de cultura pop era proibido e era do demônio. Então, Coisas do Xuxa, mundo. Angélica, coisas do Te mundo. entendo. Pokémon, Harry Potter, Cavaleiro do Zodíaco, sei lá, qualquer coisa. Coisa da Disney, Chiquititas. Tudo era uma coisa assim que Deus não gostava. Era coisa do diabo. E aí a internet era o lugar onde eu via as coisas do mundo, sabe? Que eu não podia ter acesso. Tipo, eu comecei a vi muitas coisas que eu não deveria ter visto como criança. Eu imagino. Era uma época que não A tinha... história de toda criança sem supervisão na internet. Exatamente, a criança sem supervisão, assim, traumas adquiridos. A Safe Night não rolava. Mas eu descobri muita coisa e de coisas que eu gostava, assim, meio cedo, sabe? Eu fui descobrindo, tipo, eu fui uma criança roqueira, então eu conseguia pesquisar e descobrir coisas e também passar para os meus colegas que não tinham esse acesso a computador, assim. E também coisas do mundo geek. Então, eu, por acidente, meu pai levou para casa, tinha biblioteca no trabalho dele, e ele perguntou quais eram livros infantos e juvenis para levar para casa, porque lá em casa não tinha a cultura de comprar livro, mas eu queria muito ler. E ele levou Um Senhor dos Anéis lá para casa. Que da hora. E ele não fazia ideia, ele falou, O Senhor dos Anéis, achou que Meu, fosse a história de anel. Abre parênteses, assim, não deixou tu ver Chiquititas pra ler Pra ler Senhor Senhor dos Anéis. dos Anéis. Exatamente, mas é porque eles não sabiam do anos que se você tinha? tratava. Quando eu li Senhor dos Anéis, eu tinha 11 anos. Misericórdia. Foi bem na época do Harry Que Potter. isso? E aí, eu li Senhor dos Anéis e eu fiquei obcecada por Senhor dos Anéis. E eu falei, meu pai, vê se tem outros livros desses, porque eu também vi online. Tinha um fórum chamado Fórum Valinor. Não sei se vocês já viram falar. Não. Que é o maior fórum sobre Tolkien do mundo e é brasileiro. E aí, eu entrei nesse fórum muito cedo. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a frequentar o fórum. Fandom antes de existir fandom. Fandom antes de existir fandom, mas era bem um rolê fórum, assim, tinha que ter a arte da assinatura, a arte do avatar, e, tipo, você participava e tinha meio que uma pontuação, quanto mais posts você respondia, você tinha uma pontuação, assim, meio que RPGzinho, tinha um RPG do próprio fórum, e não gastava muitos dados, né, porque como era fórum e era tudo escrito, era uma coisa, assim, que eu usava muito, assim, eu vivia pelo Fórum Valinor, esperava da meia-noite pra poder entrar e ver coisas, e lá também falava de outras coisas de cultura geek em geral. Depois eu posso falar mais desse meu envolvimento com o Senhor dos Anéis, porque chegou em níveis muito extremos, assim. Não, pode Agora! Quer que eu fale? Agora! Eu acho que toda pessoa que lida com internet há bastante tempo, eu trato pela minha experiência, foi obcecada por algo em algum momento. Sim. Eu sempre estou obcecada por algo, né? No momento estou obcecada por anime de vôlei que tá ali, mas, tipo, já fui obcecada por Harry Potter, e isso, tipo, fez muito o que eu sou, né? A criação de conteúdo sobre essas coisas e participar de fandom. Como que isso rolou com o Senhor dos Anéis? Tu já fala aí. Então, eu vou falar desse e de Harry Potter. Rolou, tipo, teve esse de Senhor dos Anéis que eu fiquei muito obcecada. E em Salvador não tinha, assim, tanta gente também que curtia, né? Porque se concentra muito no Sudeste, tem mais acesso a certas coisas. Se forem acontecer eventos de, tipo, de fora, vai vir pra São Paulo, não vai pra Salvador. E aí, só que eu fui me envolvendo tanto com isso que eu virei a representante nordeste do Conselho Branco, Sociedade de Tolkien, que é aprovado por Oxford. E eu vinha pros HobbitCons que tinham aqui em São Paulo. Tipo assim, eu juntava o dinheiro, trabalhava, não sei o que, pra vir. Depois que eu fiquei um pouco mais velha, né, já trabalhava. E quando tinha, por exemplo, teve as estreias do Hobbit, eu ganhei 2 salas de cinema com ingressos para 2 salas inteiras para eu distribuir os ingressos. Então eu fazia eventos na Federal da Bahia, onde eu estava lá de cosplayer. Gente, que genial, E genial! aí eu fazia evento, tipo assim, Incrível. várias coisas, e aí os prêmios eram os tickets. E assim, eu era muito, Você muito era uma do Senhor dos autoridade Anéis. no Eu era uma fandom. autoridade do fandom. E tipo, tem essa sociedade que se chama Conselho Branco, que é o fã-clube oficial de Tolkien no mundo.
E aí, pra poder abrir, você tem que mandar uma carta pra Tolkien, não sei o que. Fui eu que fundei junto com 2 pessoas, mas deu muito ruim, porque as duas, hoje em dia, são 2 caras de ultra extrema-direita. Que horror. Sim, militantes, inclusive, produtores de conteúdo de extrema-direita no meu YouTube. Que Tem horror. Mas foi vertentes nerds que foram pra Sim. ser Pro de lado esquerda e pro lado, né, Pro lado da galera nerd boomer. Do mal. exato, do lado do mal. Nossa, eu fiquei muito... E tem muito na galera do Senhor dos Anéis Tolkien, assim. Acho que é porque é muito... Hoje em dia, eu problematizo um pouco, sabe? Eu vejo, assim, os livros, tipo... Não tem personagem mulher, basicamente, a não ser umas muito idealizadas como santas. Não tem personagens negros. Não, é uma meio com a reprodução do bem e do mal muito profundo. O personagem só pode ser muito bom, né? Alguns têm, assim, um bem e mal, mas é meio julgado, assim, uma coisa meio... Enfim, uma coisa bem europeia, assim, bem Sim. cavaleiros, bem... Bem uma moral cristã, né? Que É. às vezes, no fundo, a gente tem muito isso na cultura nerd geek, assim, a construção dos personagens dentro de uma moralidade cristã. E aí é muito bem e mal, e aí não tem um lugar para essa humanização Sim. do personagem, né? Por isso que a gente gosta muito da galera que é, tipo... contra-herói, assim. Não, mano, tô aqui fazer meu rolê, assim. Não é salvar o mundo. Eu tenho minha fita aqui pra resolver, Exato. entendeu? Aham. Se no meio do caminho precisar salvar o mundo, a gente faz. Cara, mas eu gosto muito dessa parada, tipo, de você conseguir enxergar problema em uma obra que, pô, você curte pra caramba, a gente conseguir fazer isso sem tirar o mérito do que essa obra significa e tal. Eu acho muito nocivo algumas partes de alguns fãs, algumas coisas assim, que defendem com unhas e dentes as paradas que eles Sim. gostam, sabe? Tipo, meu, tudo tem seus defeitos, tudo só Exato. tem suas paradas, nada é perfeito. Só Jujutsu Kaisen, mas eu tenho críticas sobre isso também. Já assistiu Jujutsu? Não. É ótimo, é um anime ótimo. Meu Deus, quero Mais ver. uma assim, vez, Evelyn evangelizando aqui neste Vou podcast. assistir, gosto É de que assistir eu anime. lembrei disso agora, porque Jujutsu é um anime que não erra, sabe? É um anime recente. E que, assim, tem personagens femininas muito, 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 muito bem desenvolvidas. A Nobara e a Maki, que são maravilhosas. E outras também. E você vê que ele é pretencioso nessa de não errar, sabe? Eu tava pensando nisso. Que, tipo, é um anime muito bom. Só que ele tá nessas, tipo, ele é tão perfeitinho, tão pretenciosamente perfeitinho que você fica desconfiada, sabe? Sim, tipo, foi muito construído aqui, passou por muitos check-ups pra poder ver se não erraram, né? Sim, sim, e tipo, isso é legal, tipo, pô, a Nobara é uma personagem maravilhosa, que é a menina principal, assim. Aí tem um trio principal, que sempre tem esse trio principal, tipo, no Harry Potter, Percy Jackson, enfim, vários trios principais, em que a mulher é meio que tá lá pra ser namorada de um dos protagonistas. E não, eles são só bobões e amigos e tal. Isso é ótimo, mas eu acho pretencioso nesse anime. Assistam Vou também. assistir. Vou pensar numa crítica depois. Mas, voltando, né, pro gancho do Senhor dos Anéis, principalmente por ser uma obra muito antiga, vai ter seus defeitos, vai ter suas Sim. coisas. E não tira o mérito dela, né? Tipo, continua sendo genial, continua sendo ótimo. Não Deve tira, ser, mas pelo tem isso do fandom, que por ela ser antiga e ter esses valores, assim, essa moral cristã, essas coisas, acaba atraindo uma galera que pode ter um pensamento muito mais conservador, né? Porque é um tipo de obra de fantasia que não incomoda em nada uma pessoa que seja muito conservadora, sabe? Ela é completamente... É isso, alinhada com ideais conservadores. Mas eu acho incrível, se tiver qualquer coisa assim de Senhor dos Anéis, eu vou ver. Ai, meu Deus, adorei. Tá pra sair coisa nova do Senhor dos Anéis, Tá pra né? sair série, né? Mas tá pra sair há tanto tempo. Eu não quero nem mais acompanhar, porque eu já tô com expectativa há anos. Gente, quem é... Agora eu não lembro o nome do personagem que... Mas, eu, assim, a primeira vez que eu assisti... E aí eu fiquei, tipo, nossa, tendo sonhos eróticos com ele. Como ele era? Ai. Ele era homem, elfo, É anão? É homem. Não É elfo. Aragorn. Será? Não, o Aragorn eu tive... Você Ó, tem Quem tem Aragorn. cabelo branco? cabelo Não, branco Legolas, grande? não, É o o Legolas. Legolas. Ai, cara, Que é é que eu o tô com o nome do elfo. Antônio Bandeira, mas não é o Antônio Bandeira. Eu acho que ele é latino, inclusive. Não, ele não é latino. Ah, esqueci, gente. Do personagem? Cabelo branco? Ele tem Não, cabelo branco. loirinho? Loirinho. Do cabelo comprido? É, o Bem Legolas, comprido? né, Orlando amiga? Bloom? é Orlando Bloom. Ah, sim, Orlando Bloom, é. Meu Deus do céu, o que foi a Andresa do passado? Tive várias sonhos eróticos. Nossa, a Ellen do passado também. O tava Legolas é muito- um motivo pra assistir Senhor dos É. Anéis. Nossa. Eu sou do time Aragorn. Aragorn ia muito. Qual que é seu crush de Senhor dos Anéis? Então, começou com Legolas, mas eu acho que atualmente seria mais Aragorn, mas eu não sei mais não sei.
E também tem a Liv Tyler. Não Também sei tem quem a é, Rin- mas estou é assim. a Elfa de Aragorn. A Elfa de Aragorn, meu Deus. Ah, A filha de Elrond. aqui, do vestido branco, eu acho. É a Nossa, faz muito tempo que eu elfa assisti. principal zona, assim. A principal zona. Nossa, gente. Gatíssima, gatíssima. Pois Você é. tem essa parada de ter, tipo, crush em personagens? Muita parada de ter crush de personagens, inclusive os personagens de desenho. Tipo, eu já fui muito afim de Robin Hood da Disney, a raposa. De Shiryu de Dragão. Eu tô rindo aqui, mas eu também. Xena, a Princesa Guerreira. Totalmente. Nossa, cara. Xena Princesa Guerreira, ela desperta a sexualidade da gente, né? Gente. Sim, ela é bissexual awakening de muita gente. Nossa, pelo amor de Deus, que maravilha, hein? Parece que no remake vai ser oficialzão mesmo, né? Porque ficava muito naquela Se ela e Emanuele. coisa, não é. Ah, porra, Pois é. saco. Quais são os seus crushes de personagens? Ai, não consigo lembrar agora, assim, mas eu tenho, cara. Tenho. Pô, assim, não consigo lembrar, não, mas eu tenho, viu? Ai, aquela menina do. Nossa, minha crush da animação da Netflix, que é do. Ai, gente, que é do Matt Groening. Ai, caraca. Esqueci agora. Tem o Demônio, que a dublagem é maravilhosa. Ah, eu não sei, não sei. Ai, gente, foi Se mal. você souber, Que comenta é, aí. como é a do... Que tem um demoninho assim? Isso. Ah, do Desencanto. É, Desencanto. Nossa, é minha crush. Ai, ela... Porque, tipo, ela é muito legal, ela é engraçada, ela é super feminista, ela não quer casar. É mó legal. Ai, que Incrível, massa. incrível. Cara, eu me lembrei de uma coisa esses dias. Tô aqui no podcast só pra queimar meu filme, né? Chegamos nesse ponto do podcast. Eu sempre julguei muito furries, né? Tipo, sempre tive esse julgamento contra furries, tipo, seus bizarros, esquisitos. Aí eu lembrei que quando eu era criança... Vocês já assistiram Kung Fu Panda? Sim. Quando eu era criança, eu tinha uma crush no bichinho lá, que é o sensei do... Nossa. Meu Deus, Panda. idosos. Sim. Aí, tipo Meu assim... Deus. Animais idosos. E, né? E aí, eu tinha assim, ó, crush real, sabe? E aí, hoje em dia eu penso, tá, posso botar a culpa nos meus daddy issues, mas tem isso. Teve O esse, do acho que lobo era do lado minha do Bad mais- Stars. Quem não tem? Você já assistiu Bad Stars? Não. Nossa, aquele Não. do lobo. Gente, pelo amor de Deus. Gente. Que é o lobo e tem a ovelhinha lá. Meu Deus do céu. Gente do céu. Olha aonde chegamos. Não, mas esse que eu tô falando, esse é uma animação muito antiga. Não sei se vocês já viram. É uma animação 2D da Disney, que é Robin Hood, Sim, de sim. bichos. Aham. Gente, a raposa de Robin Hood, eu achava que eu era diferentona. Eu falava, gente, eu sou afim da raposa de Robin Hood. E aí eu descobri que várias pessoas são afim de Robin Hood e raposa. Eu postei no Twitter e, tipo, trindou, assim. As pessoas, meu Deus, eu era muito afim dele, não sei o quê. Eu falei, gente, como assim uma raposa? Mas ela é bem é bem furry, né? É um negócio É assim. bem A furry. gente acaba tendo empatia por furries depois disso. Então. Foi assim que eu descobri aí. A gente julga furries até pensar um pouquinho. Eu fui comprar o quadrinho, o mangá. Aí eu falei, então. Pior que tem a ovelhinha, mas também tem um outro protagonista, que é tipo um viado. E aí ele é maravilhoso também. Então você não sabe se você shippa ele com a ovelhinha ou se você shippa ele com o viado. E ele é um lobo e ele é gigante. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Gente. Eu vou também tô procurar. queimando meu filme aqui. Vamos trocar de assunto. E aí você... Fanservice para furries hoje. Aí você começou a tatuar, né? Né? A gente esquece do furry. Aí então, né? Então, onde eu estava mesmo? Você tava contando do da fórum. internet. Fórum, pá, não sei o quê. Eu também gostei muito de Harry Potter, né? Era aquela pessoa que ia na pré-estreia tentando vestir uma roupa de Harry Potter escondida, tá? Eu era uma fã nível hard, porque tudo tinha que ser muito escondido, já que realmente Harry Potter não era muito bem aprovado. Era super coisa do capeta, né? Era super coisa, assim. Se bem que meus pais começaram a relaxar com Harry Potter depois, porque eles viam os filmes e via que era, tipo, umas crianças fazendo coisa. Mas eu lembro que eu até... O meu inglês era muito ruim, tipo, horrível, assim, bem precário. Mas quando lançava o livro em inglês, a gente juntava todo mundo e dividia as páginas, a gente traduzia pra botar. Tinha um blog de uma amiga chamada Palmo de Ouro, que a gente alimentava, assim, pra galera conseguir ler, porque demorava, às vezes, 1 ano, 2 anos pra lançar no Brasil, depois que saiu o livro, né? E a gente ficava, tipo, de Google Tradutor, assim, tentando fazer. Tanto que devia sair 1000 coisas erradas, mas tinha todo esse trabalho. E era uma das coisas que me fascinava na internet. O quanto pessoas produzem conteúdos desde sempre e produzem trabalho para outras pessoas, sabe? Isso é genial, isso é muito Isso é legal. muito incrível. A gente encontra informação de tudo. Tipo, as pessoas que legendam
episódios de coisas que quando você vai baixar, gente, que essas pessoas merecem um lugar no Fansub, né? céu. É um trabalho social que a pessoa faz. Sim. É voluntariado. A criação de conteúdo na internet, ela surgiu muito disso, né? De você fazer uma parada porque você ama aquela parada e você quer fazer pra pessoas que também amam aquela parada. Sim. Tinha muito, antigamente, anime era só com fansub. Sim. Era só o pessoal Só fansub. que traduzia pra galera. Eita, nós. Que traduzia mangá também, várias coisas assim. E, meu, isso é muito, muito, muito da hora. A galera que meio que desdenha de influencer hoje em dia, de gente que cria conteúdo, não tem noção dessa raiz dessa parada, que é muito legal. É muito legal ter feito parte disso, né? E fazer parte Sim. até hoje. É muito massa, véi. E a gente que é brasileiro, que pegou a época do Orkut, tipo... É porque pensando agora em retrospectiva, eu já criava conteúdo desde essa época. Então, no Orkut eu tinha tanto comunidades pra poder subir arquivos, tipo assim, discografia. Eu estou assumindo aqui o crime de pirataria. Pra poder subir arquivos que eu baixava de torrent, tipo, eu era metaleira, né? Aí eu baixava a discografia de tal coisa, eu ia lá nos negócios e organizava direitinho, baixava a arte da capa pra poder botar e subia os arquivos bonitinhos. E também eu tinha comunidades engraçadinhas, sabe? Aquelas comunidades que tinham os nomes bem engraçadinhos, que aí tinha muita gente. Acho que essa geração de conteúdo já começou meio dessa época. E aí, o que aconteceu, né? Eu trabalhava com engenharia, mas eu não estava feliz. Eu sempre fui mais essa área, assim, de cultura. Em que ano isso, mais ou menos? Em que ano? Desde o começo. Quando eu comecei a fazer engenharia, eu já não queria fazer. Eu só fiz porque eu não enxergava... Enfim, uma longa história, mas eu não enxergava outras possibilidades, sabe? E aí, eu sempre trabalhei tanto na área da música, fazendo algumas coisas. Tipo, tanto por hobby, de produzir umas coisas eu mesma, assim... Mas sem necessariamente mostrar para o mundo, como fazer pequenas pontas com as pessoas, como organizar show, organizar evento, fazer camisas de banda que não vendia em Salvador para poder vender. Como eu gostava muito de desenhar, então todos os meus cadernos da faculdade, até coisa do trabalho, assim, tipo, muito séria, tipo, relatório sei lá, tô na reunião lá, na Petrobras, e, tipo, tô entediada e eu fico desenhando, ou até que eu não esteja entediada, mas eu sou muito desfocada, então pra mim é muito difícil prestar atenção em alguém só falando. Aí se eu estiver desenhando, eu consigo prestar atenção melhor no que eu tô ouvindo, sabe? Porque eu tô focando no papel. Então, Produção, por favor, traz aí um... tipo, aí eu sempre desenhei esses desenhinhos assim, que eram tipo doodles. Parte interessante de como eu comecei a desenhar. Eu falo que eu devo também ao fato de meus pais serem evangélicos, porque como a gente tinha que ir pra igreja, né? Que eles frequentavam 3 vezes por semana e eram 2 horas de duração. E não tinha aquelas aulinhas, tipo assim, Jesus para colorir para crianças. Você tinha que ver a mesma de adulto. Nossa, que saco. Era Sério, muito era a mesma de adulto? A mesma de adulto. Nossa, não eu fui tinha... por um tempo tia da escolinha. Não Beijo tinha a pra parte você de que teve aula criança. comigo e hoje é desviado. Um mundano. Então, meus pais me davam um bloco de papel rascunho que meu pai trazia do trabalho, que era um papel que no fundo tinha alguma coisa impressa, mas que iam jogar fora para reciclagem. Aí ele trazia para mim, e o fato de ser um papel reciclado fazia com que eu não precisasse economizar o papel, sabe? Tipo, eu não precisava, porque eu lembro que quando era folha de papel ofício, eu só podia fazer uma coisa bonita. Mas no papel rascunho eu podia fazer qualquer coisa que no final ele ia jogar tudo fora. Então eu acabava desenhando muito livremente e muito desenho. Tipo, então eu ficava o tempo inteiro desenhando coisinhas que eu achava engraçada, fazendo mini histórias em quadrinho e dando pra minha irmã mais nova pra ela ler e achar engraçadinho. Desculpa. E aí, eu sempre tive esse hábito de desenhar, só que como eu também não segui uma carreira artística, tipo, eu nem achava possível fazer alguma coisa relacionada à arte, eu não passei por uma escola de arte, sabe, que me disse que eu tinha que desenhar com proporção, com não sei o quê. Então, eu realmente continuei desenvolvendo arte, só que de forma muito livre. E aí, eu sempre fiz esses mesmos desenhos também em camisas, eu personalizava, eu, tipo, gostava de decorar meu quarto, meu caderno, ou dar de presente pra amigos, sempre, sei lá, eu lembro que eu adorava, ao invés de dar uma coisa enrolada no papel de presente, eu enrolava no papel branco e desenhava o papel inteiro com mini desenhinhos pra ser, tipo, papel de presente daquela pessoa. E aí, quando eu tinha 26 anos, olha, foi tarde até, eu tinha uns equipamentos de tatuagem em casa, porque eu era muambeira, uma longa história, e eu vendia Muambeira? coisas. Como assim? Porque, gente, então... Muambeira é muito Bahia, né, velho? É muito Bahia. Muito Bahia. Eu era muito muambeira. Eu comprava coisas da China e revendia. Então, tanto coisas tipo assim, o Anel de Senhor dos Anéis e a folhinha, que é o que liga a Sociedade do Anel, o broche, eu vendia pingente de Relíquias da Morte. Eu comprava muitas coisas da China para revender, no Mercado Livre, às vezes só.
E eu percebia também que, tipo, não tinha tantas coisas de alguns certos produtos de tatuagem em Salvador como tinha em São Paulo. E como eu vinha pra cá pra trabalhar, ou voltava pra lá, enfim, ó, resultado, eu acabei que em casa tinha tudo para fazer tatuagem. E eu já sabia um pouco de biossegurança, que é a parte, né, biológica, você tem que tomar cuidado pra não se infectar, etc. Tanto porque eu já tinha trabalhado em laboratório, na época que eu fazia as pesquisas lá com córneas sintéticas, quanto porque eu tinha um amigo tatuador e eu já tinha ajudado ele no Flash Day, mas não ajudado a tatuar, mas ajudado na parte de ficar montando e desmontando as mesas, separando as agulhas. Então, eu tinha certa noção. E aí, o meu namorado da época, eu tinha dado pra ele um morceguinho, um desenho de morceguinho que ele amava, de presente, e ele ia levar em algum tatuador pra ele tatuar. Só que aí a gente tava em casa um domingo e ele falou: por que você não tatua em mim? Aí eu falei: porque eu não sei tatuar. Aí ele disse: mas não me importa se ficar feio. Tipo assim, ele tem um corpo coberto de tatuagem. Ele falou: vai ser legal, vai ser engraçado. Aí eu falei: tá bom. Aí eu fui e tatuei ele. Aí um outro amigo meu que também tinha um desenho que ele gostava falou: se você tatuou ele, eu também quero que você me tatue. E, tipo assim, ficou completamente torto. Torto, assim, as linhas bem tremidas, umas linhas ficaram falhadas, porque eu não sabia mesmo. E aí, vários outros amigos meus começaram a me pedir. Tipo, não foi um plano, vou virar tatuadora. Aí, eu comecei a tatuar os meus outros amigos que também já tinham desenhos que eles gostavam ou que tinham guardado por algum motivo. E aí, depois que foi, sei lá, a sexta pessoa, e começaram a vir amigos de amigos que também queriam desenhos, eu falei: ok, eu tenho que aprender a fazer isso para pelo menos não ficar exatamente igual ao desenho que eu fiz. Aí eu fui, tipo, dei uma estudadinha, mas também não tava com plano de trocar de profissão pra virar tatuadora, tipo, não sabia o que ia fazer da minha vida. Tava trabalhando ainda com engenharia. E aí eu comecei a tatuar nos finais de semana só. E eu fui gostando muito e achando muito fascinante. Tipo assim, eu demorei muito pra cair minha ficha que as pessoas realmente queriam tatuar comigo. E os desenhos eram daquele jeito mesmo, tipo essa Mônica que todo mundo ficou zoando, que era horrível. O desenho já era assim originalmente, então ele tá uma tatuagem muito bem executada. Tipo, não tá tremido o traço, tá super sólido, não tá falhado, sabe? Porque o desenho já era daquele jeito. Eu já tinha feito a Mônica daquele jeito, porque eu sou apaixonada por muro de escola, de bairro. Eu amo as Mônicas e Mickeys tortos, gente. Eu acho tão fascinante. Maravilhoso. E aí foi isso. Eu comecei a tatuar uma pessoa e outra, etc. Fui postando nas redes sociais. E aí, só que deu um boom, assim, deu uma explodida. E eu também fui gerando. Mas quando deu uma explodida, não foi uma explodida assim enorme. Tipo, pros números que eu tenho hoje, né? Eu lembro que eu tinha, tipo, sei lá, 300 seguidores, que eram só amigos e conhecidos, e foi pra 11 mil. Esse foi o boom. Foi quando, tipo, começou a sair matéria sobre você, não foi? Foi quando começou a sair matéria, por causa dessa tatuagem da Mônica, que já foi uma cliente, que já tava me pagando, sabe? E o resto, acho que do crescimento foi bem aos poucos mesmo, assim, mais orgânico, porque eu gerava muito conteúdo. Então, eu gravava stories sobre feminismo, sobre todo tipo de assunto, porque eu falei: tem esse povo aqui me olhando, eu vou falar as coisas que são importantes pra mim. Na época de eleições também, eu me posicionei muito. Ou falava sobre qualquer coisa que eu tava afim. Tipo, assisti esse filme aqui, gostei disso, falar de coisas, fazer tutorial, tudo. Assim, não tem nenhum assunto muito definido, mas... É que eu demorei de absorver que essas coisas têm uma construção toda do passado, assim, sabe? Tipo, eu sempre gerei conteúdo, então acaba que quando eu fui pra uma rede social, eu já sabia, que é massa fazer isso. Eu gostava de dividir as coisas com as pessoas e pensava qual era o melhor jeito de dividir isso, né? Aí foi isso, basicamente. E você tem um nome que você chama esse tipo de tatu? Eu conheço como trash tattoo, mas você chama um nome específico? As minhas é o meu estilo de tatu. Tatuagem Speba? Tatuagem. Então, eu não conhecia o estilo trash tattoo quando eu comecei a fazer, né? Porque eu não tava, tipo assim, eu não tava inserida dentro da comunidade de tatuagem. E, inclusive, isso... Eu vou falar isso, é muito pouco modesto, tá? Mas, realmente, eu acho que o estilo trash tattoo foi se popularizando depois que começaram a surgir muitas matérias sobre mim nessa época. Porque existia já o estilo, mas era um estilo, era bem gringo, assim, era uma coisa bem de fora. E aí, se começou a falar mais disso... Porque a galera te desdenhou, né? Quando você surgiu. Você começou como meme. Exato, desdenharam muito, só que outras pessoas, tipo, começaram a surgir também. Tipo, vários tatuadores, até hoje me falam: nossa, eu comecei a tatuar por sua causa. Tipo, muita gente que era artista, que fazia uns desenhos que não obedeciam a alguma escola de tatuagem, mas que queria passar esses desenhos delas pra pele das pessoas. E se as pessoas quisessem, tipo, é um acordo entre elas duas, né? Sim. E eu acho muito massa, inclusive. Sim. E aí, mas enfim, existe o trash tattoo, mas na época que eu não sabia, eu chamava de tatuagem peba, porque peba é uma palavra que se usa no Nordeste, não sei se é no Nordeste todo, mas em boa parte do Nordeste, para designar uma coisa
ou barata, ou de má qualidade, ou mal feita, ou falsificada. Mas pode ser só uma coisa simples. Muito legal. E eu acho massa, tipo, e foi meio que uma coisa de resistência, assim, sabe? Porque, tipo, o que é que tem que uma coisa é peba? Eu lembro que, sei lá, nos meus 2 últimos anos do ensino médio, eu ganhei uma bolsa pra estudar na escola, que era bem mais cara, porque era uma escola que era dessas que falam, aprovamos todos no vestibular. Então, eles foram na minha escola e selecionaram os alunos que tinham melhores notas pra dar bolsa. Eles foram em muitas escolas, que eles eram novos, pra dar bolsa pra esses alunos irem pra eles, porque eles queriam ter número de aprovação, sabe? E aí, lá, tipo, a galera zoava muito que minhas coisas eram peba. Tipo, seu caderno é peba, seu não sei o que é peba, seu não sei... E aí eu falava, é peba mesmo. E aí eu me apropriei, assim, da palavra peba, é peba. E aí eu achei massa. Inclusive, eu acho muito engraçado, porque essa não é uma palavra nem conhecida no Brasil todo. E eu já dei entrevista, tipo, pra fora, e as pessoas falam, mas o que significa peba? Eu, meu Deus, como eu vou explicar peba em inglês? Mas eu acho Muito legal, bom. assim. Cara, essa coisa da tatuagem é muito... Tem uma coisa elitista, assim, nas pessoas que elas acham que, tipo, a tatuagem, ela precisa ser aquela coisa super realista e ela precisa estar... Nossa, porque tem que ter um grande significado. Eu, assim, é que agora eu tô de camiseta, mas eu gosto muito de tatuagem, só que eu só gosto de tatuar os braços. E eu também fui uma criança evangélica. Então, tipo, eu cheguei com a primeira tatuagem, minha mãe falou assim, o que você está fazendo da sua vida? Hoje eu já tenho, tipo, 14. Ela já falou assim, já entendeu que... Já desistiu, né? E assim, eu gosto de tatuar qualquer coisa. Então, assim, eu tenho aquela coisa Eu tenho homenagem a Juliette. eu tenho um cacto. Você tem um cacto. Cara, eu tenho... Sabe aqueles negócios, aquelas tatuagens de chiclete? Sei lá, eu tenho uma tatuagem... Aquela embalagem da tatuagem de chiclete. Ai, que massa. Um pente, um cabide. Tipo o Bob Esponja, aquele episódio do Bob Esponja que cai um lápis na fenda do biquíni. E aí ele sai desenhando as coisas, aí ele se desenha. E eu tenho o desenho dele se desenhando. Ai, que tipo, massa. eu acho, tipo, incrível. Eu gosto, eu vou lá e tatuo. Sei lá, não tem grandes... mas o que é esse cacto aqui? Sei lá, eu acho bonito e tatuei, assim. Eu não tenho... Tem que ter significado, Nossa, né? porque dia 9/8 de 2007, eu estava andando na rua e aí eu vi Albert Einstein. Não, mano, eu só vi, achei bonito e é isso. Acho que talvez as duas tatuagens, assim, que tem significado pra mim é que eu tenho no peito, né, que é pra um amigo que faleceu, que ele gostava muito de girassol mandala e aí eu tatuei o desenho dele. E é incrível, porque ela é aqui, né? Geralmente ela dói, ela não doeu nada. E eu tenho uma sankofa, que é uma dinkra, né? E o significado dele é, tipo, não tenha vergonha de olhar pro passado e aprender com seus erros do passado. Só isso. O resto é, tipo, zoeira. E eu acho, tipo, genial, assim. Mas isso significa o quê, mano? Sei lá, tava com vontade de tatuar, assim. Pois é. Cara, pior que assim, em contrapartida, eu sou uma pessoa que tem muito tatuagem com significado, tá ligado? Eu acho que eu não tenho nenhuma... eu não tenho nenhuma tatuagem, tô pensando nisso vindo pra cá, que eu consiga explicar com uma só frase, sabe? O significado. Eu tenho muito essa coisa. Tem que contar uma grande história. Sim, todas têm uma grande história. E eu acho que isso tem muito a ver, as nossas duas visões disso, com como tatuagem é nada mais do que uma forma de você se expressar com o seu corpo, né? Seja como for. Que bonito isso, Evelyn. Belo, né? Tipo, Belo. o fato de você ser muito mais desprendida com isso e tatuar só coisas que você acha legal, e eu ter toda uma bíblia pra explicar por que eu tatuei a porra de uma palavra aqui, porque eu tatuei 4 letras aqui, sabe? Já é muito bacana, né? Tipo, como a gente enxerga a tatuagem, como a gente se expressa com tudo isso. Mas isso que você falou, tipo, de que a galera tem esse elitismo com tatuagem realista e tal, eu acho que é uma coisa com a arte como um todo, né? Tipo, direto viraliza, como que isso é arte e isso não é, sabe? É uma pintura renascentista e uma parada, sei lá, hora a privada do Duchamp, que até hoje tá... Sim, tá gerando conversa. Até hoje privada o pessoal... do quê? Aquela obra dadaísta do Duchamp, que é tá. só Um vaso um sanitário. vaso sanitário. E ele fez isso pra provocar a galera em 1910, sei lá, e até hoje o cara tá alugando sobrado na cabeça dos caras. Genial. Então, isso não é arte, isso é muita arte, gente. Tá levantando uma discussão sobre arte. 2 pontos sobre as coisas. Eu concordo completamente. A tatuagem é uma forma de você se expressar. Então,
o fato de você não ter supostamente um significado, a ausência de significado também é um significado, né? É um signo. Tipo, isso mostra certos desprendimentos ou uma afronta à sociedade. Tipo, não afronta à sociedade, mas, tipo, Não afronta a você sociedade gostou. de piegas, né? Mas são coisas que você gosta, sabe? Tipo, é uma coisa que eu falo. A galera fala, ai, mas tatuagem é permanente. Como alguém faz isso, eu falo, gente, a tatuagem não é permanente. A tatuagem dura no máximo 80, 90 anos, porque você vai morrer. E a sua pele vai ser comida e decomposta. Então, assim, é uma coisa que não é permanente. A nossa vida não é permanente. Então, por que a gente tá tão ligando pra esse pedaço de pele, assim, né? E, ao mesmo tempo, é interessante a gente ligar tanto justamente por ela não ser permanente. E a gente só tem essa pele e, tipo, o que vamos fazer com esta pele? Como eu posso fazer pra deixar isso cada vez mais eu? Exatamente. É uma coisa... É isso. Tipo, essa foi minha primeira. E eu não me imagino mais sem ela, ó. Não sei se tá dando Tô pra vendo. câmera. É que tava... Tipo, ai meu Deus, eu vou fazer uma palestrinha. Essa tatuagem, foi a minha primeira tatuagem, eu fiz ela com 17 anos, porque eu fiz no Ceará. Meu pai mora no Ceará. E lá ou podia na época, 2016. E é uma matching tattoo com meu pai tem essa rosa aqui. E eu não me imagino mais com ela, tipo, é parte da minha pele de um jeito muito íntimo. E tem essa parada, né? Tipo, mano, isso como que eu posso fazer esse corpo ser cada vez mais meu, né? E a gente pode fazer isso com tatuagem. Sim. Tem aquela coisa que se tipo, tô tomando banho. Eu tenho essa tatuagem, que nem um cacto, Sim. velho. Eu tenho essa aqui. Você lembra? sim. Eu esqueci que eu tinha um cacto. E aí, uma amiga virou e falou assim, você tem um cacto tatuado, né? Eu, tenho? Tenho? Aí eu tenho. Aí eu falei, porra, belo ano pra ter um cacto Belo tatuado. ano. Nossa, nem me... Tipo, o meu boy, ele é de uma banda chamada Francisco Alombre, que foi quem fez aquela música Triste, Louco, que agora é a música de Juliette, né? E aí é muito engraçado, porque... Não, eu me recuso. Essa música é muito bonita, não é do Juliette, não. O que eu achei mais louco é que, tipo, eu já fiz várias tatuagens com frases dessa música, porque é uma música muito significativa pra muitas mulheres. Então, só eu, que, tipo, nem sou de tatuar tatuagens de frase ou escrita, já fiz várias, né? Dessa tatuagem. E é muito engraçado, porque eu tava repostando uma dessas tatuagens e uma seguidora comentou: Nossa, que massa, ela tatuou a música de Juliette. Aí eu falei, meu Deus, agora todo mundo com cacto. Não pode comer cuscuz, que é o cuscuz da Juliette. Ela inventou o Nordeste, né? Inventou o O Nordeste. cuscuz, o cangaço. Não tinha... Pra começo de conversa, vamos Juliette, aqui. maior habitante do Nordeste desde Lampião. E ela é de onde mesmo? Da Paraíba. Não, salvo engano, não teve cangaço na Paraíba. Meu Deus. Aí eu não Então. sei até onde foi o cangaço. Então, gente, é complicado. Mas Pois ninguém é. quer hate aqui no podcast, não. Vamos continuar aqui no Não, outro não tô fazendo hate. Eu acho, mas é que eu A acho cultura engraçado. Juliette foi a única coisa ruim que o Nordeste produziu na história, depois do cangaço. Gente, mas e não é nem culpa dela, coitada, mas o fandom tá muito não é. intenso. Cara, muito e intenso. eu fui acompanhar, assim, as redes dela depois que ela saiu do Big Brother. E dá pra ver que ela não quer essa parada. Tipo, ela só quer ficar suave na dela. E criaram uma Juliette, que não é a Juliette. E ela, sei lá, é muito maluco. Tipo, eu vejo as paradas dela que ela mesma posta de vez em quando. Tem muita coisa que é a agência, né, que posta. E eu fico meio agoniada, assim, tipo, parece meio preso o negócio. Esquisito. Eu acho que ela pessoalmente, a pessoa Juliette, não a persona Juliette, deve estar numa situação meio foda agora. Ela falou que tava tendo crise de ansiedade, né? Eu li uma entrevista. Deve ser Não. difícil. Voltando pra esse assunto da internet, assim. É muito legal trabalhar com a internet, mas acho que tem esse lado ruim, assim. Porque as pessoas, ela criam uma expectativa muito grande sobre você e você não pode errar, assim. E ela cria uma você, né? Tipo, a pessoa que te acompanha cria um ideal, né? uma pessoa na cabeça dela que você não é. Né? Exato. Porque, tipo, você nunca vai conseguir transmitir 100% do que você é na internet. Ou em qualquer mídia, em qualquer lugar. E aí a pessoa cria isso e, dependendo do nível dessa cobrança, fica uma parada muito agressiva, né? Muito sufocante. Sim, nossa, eu não consigo imaginar como deve ser essa galera. Quer dizer, essa galera que é realmente muito grande tem agências para poder cuidar disso, né? E podem ficar mais tranquilas por um lado. Mas mesmo Mas assim, a agência mesmo- faz a sua imagem. Exato. Também, né? Isso que eu acho doido, porque as pessoas não entendem que aquilo ali, tipo, por mais que eu poste 50 stories no dia, só foram 50 de 15 segundos, né? Ou menos, às vezes foi só uma imagem. Então isso não representa o que é todo o seu dia, né? Aí a gente fica... E é muita... Eu que não tenho muito seguidor assim, que nem pessoas que têm milhões, tipo... Por exemplo, muita gente... Fora o hate, tem as pessoas boas também, que isso me dá ansiedade. Que é mais que me dá ansiedade, porque eu atualmente não ligo mais pros hates, assim. Porque normalmente é de umas pessoas muito nada a ver. Sabe quando você não se importa com a opinião de, sei lá, enfim.
Tipo, vem muito uns caras bem padrão, assim, bem sapatênis ambulante. Falar, você é muito feia, horrível, passa maquiagem nesse olho, não sei o quê. Aí eu realmente não ligo, juro, eu fico zero abalada. Mas aí vem pessoas, por exemplo, me pedindo, ai, tô com esses gatinhos abandonados, você pode, por favor, compartilhar pra poder achar uma ninhada? Só que só de gatinho abandonado, juro, gente, uns 40 por dia, sabe? Então não tem como eu postar todos os gatinhos abandonados. Ou se eu postar um, vai todas as outras pessoas ficar chateadas. E acaba prejudicando o meu trabalho. Assim, eu já até expliquei para algumas pessoas que é o equivalente a você tipo, você tá trabalhando aqui na agência e você tem que sair de onde você está trabalhando para fazer um trabalho na rua e voltar. Porque toda minha audiência sai, ou não gosta de ver aquilo, ou se não tá interessado, pula, ou então se clica no perfil da pessoa e entra no perfil daquela pessoa pra ver o gatinho, ela não necessariamente vai voltar pra continuar me vendo. Então eu literalmente, não é nem que eu não me custa nada, é que me custa negativamente, sabe? E acho que tem outra coisa, assim, das coisas dos pedidos, que tem uma galera que fica pedindo, mas também é golpe, assim, eu não compartilho mais vaquinha. Sim. Eu parei, eu não Tem faço mais. muita vaquinha que já me falaram também que é golpe. E a outra coisa são muitas, sabe? E aí você fica, tipo... E aí, só que cada uma que eu não faço me dá, tipo... Ai, meu Deus, eu tô sendo muito ruim. Ai, que escrota. Ai, por que eu não tô fazendo? Ai, e aí eu me sinto na necessidade de explicar pra pessoa. Só que se eu perco 5 minutos explicando pra uma pessoa, mas são 40... São muitos minutos E a perdidos. gente se responsabiliza, né? Exato. E eu fico, assim, com essa culpa, sabe? Aí eu até evito ficar lendo... Sei lá, velho, é meio complicado. Acho que se for uma pessoa mais foda-se, talvez seja mais simples. Mas eu fico tipo, ai, tadinho, não devia fazer, só que eu sempre me arrependo depois que eu faço. E as pessoas ficam muito chateadas, porque elas falam, ah, que absurdo, quando é pra compartilhar suas coisas, vendendo seu sapato, você compartilha, mas não quer compartilhar meus gatos. Mas eu falo, mas é meu trabalho. São E é um minhas coisas. trabalho, né? E é um trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Criar um conteúdo. As pessoas, por exemplo, elas têm uma ideia de que fazer uma publi é uma coisa... Para algumas pessoas, fazer uma publi é fácil porque as pessoas elas não têm cuidado com a sua própria Sim. audiência. Mas se você é uma pessoa responsável, vai dar trabalho. Dá trabalho. Bora fazer um sorteio de iPhone, gente. Exato. Mas pra você fazer, gente, a mínima coisa, assim, são coisas, eu falo pras pessoas, até pra recebidos, tipo, eu fico negando, porque eu falo, gente, eu não tô com tempo de fazer, e se você é uma pequena empresa que precisa de divulgação, se eu fizer de qualquer jeito, você só gastou dinheiro de frete e me mandar produto, eu preciso fazer um negócio bonito e que eu edito basicamente todos os stories que eu posto. Porque se passar de 15 segundos e for para aqueles que vão pro próximo, tipo, fica chato. Tem que caber num formato, eu tenho que botar no ângulo, a iluminação tá ruim, eu tenho que carregar para outro lugar e fazer uma composição de objetos e fazer de uma forma legal e, tipo, botar um áudio por cima porque ficou ruim na hora que tava gravando. E tudo isso toma 1 hora para você fazer uma coisa de 15 segundos. Tipo, e ainda canalizar para outro perfil de outra pessoa, então deixar, sabe, até, sei lá, onde você vai botar o link se não tá cobrindo o produto. Tipo, são coisas muito, assim, a ser pensadas e que as pessoas não sabem que toma muito trabalho. Tipo, aqui, tá gravando um podcast, as pessoas, eu acho que devem achar que todo mundo falou assim, não sei. Sabe, tem toda uma produção, tem um cenário, a gente veio pra cá, fez teste, conversou antes, tipo, tem outras pessoas no backstage trabalhando pra fazer isso aqui funcionar, tem 3 câmeras, tem microfone, sabe, tudo muito trabalhoso, é um trabalho, realmente. É um trabalho. Eu acho que puxando disso, eu acho que eu falei em outro momento desse pod mesmo, que a galera dá uma menosprezada nesse trampo, né? Da parada de você ser criador de conteúdo e tal, como se fosse fácil mesmo. Tipo, não sei o quê. Blogueira. Fazer seus recebidos e não sei o quê, como se fosse uma parada simples. Ou, eu vou gravar um podcast como se fosse uma parada simples. E realmente dá um pouquinho de mérito pra nossa equipe também. Tem o nosso trabalho aqui, que é o que o público enxerga, só que, tem uma equipe tão grande pra fazer tudo isso funcionar. Tipo, a Mari, que tá ali, ela passa mó tempão indo atrás dos convidados e cobrando o pessoal, que às vezes não responde a gente, e indo atrás dessas paradas todas pra fazer a parada funcionar e fazendo toda essa gestão das coisas que precisam pra isso aqui acontecer. Tem o pessoal do design, tem a Carol que faz a edição, é muita coisa. Aí tem, a gente sempre faz uma reuniãozinha pra conversar sobre tudo que a gente pode trazer pra cá, então dá muito trampo. E a tem galera que estudar não... pra fazer a pauta, Sim. né? Fora Não é as só paradas que a sentar gente e faz falar. por fora. Tipo, eu e a Dê fazer fono, várias paradas assim. Então é muito trampo e a galera acha... rola esse preconceito por a galera achar que não, né?
que não é um trabalho como qualquer outro, igual a gente tá falando. A gente tem que defender que é um trabalho como qualquer outro, né? Sendo que é óbvio que... Eita, ó a dicção do Alanzoca Pois é. aparecendo. É óbvio que tipo, olha tanta coisa que tá envolvida, né? E você falou que você tá fazendo mestrado e ele é em comunicação. Isso. Eu, por conta de estar trabalhando com isso, depois que eu saí da faculdade, como eu tinha amado fazer pesquisa, eu comecei a fazer mestrado em engenharia, né? Passei por todo o processo seletivo, não sei o quê, né? E aí, quando eu tava 6 meses fazendo, eu tava aqui em São Paulo, inclusive, tava tatuando. Porque eu pegava, assim, os períodos das férias, justamente pra tatuar muito e voltar e conseguir focar no mestrado melhor lá, já que eu só tatuava nos finais de semana. E aí eu falei, gente, pra que eu tô insistindo em engenharia? Eu não vou trabalhar com isso. E aí, Não era o que te fazia feliz não mesmo. era o que me fazia feliz. E eu tava amando trabalhar com comunicação. Foi na época que eu tatuei. Eu tava mais tatuagens com significado, mas eu tenho várias sim também, a maioria, tá? É só porque essas eu tatuei internet. Quantas tatuagens você tem? Não sei, eu perdi as contas de verdade. Porque eu tenho umas pequenininhas, sei lá, deve ter mais de 20. Que não são tão grandes, sabe? Elas são todas assim. Eu só tenho uma que é bem grandona aqui, assim. Não tenho duas, tem uma na perna também, mas fora isso, são todas assim. Ai, eu amei essa daqui. Qual? Essa é a mais nova, eu fiz antes de ontem. Nossa, lindíssima, lindíssima. É interessante. É de uma... depois eu falo. Mas que é muito legal. É de uma pintora do século XV, XVI, que não era comum ter pintoras, né? E, enfim, elas muito misândrica e feminista. Aí eu achei bem legal. Ai, bacana. Eu acho muito legal. Cara, eu tava assistindo um episódio dos Simpsons e aí a Lisa achou... Tava discutindo feminismo e as mulheres inventoras. E aí ela achou um negócio que uma mina criou. E aí ela falou assim, não, a gente vai honrar a memória dessa mulher. E aí é muito legal você, tipo, pintar uma coisa de uma mulher lá do século XV, cara. Tipo, olha que da hora a história, mano. Nossa, fiquei até emocionada, assim, sabe? Porque, tipo, as mulheres, elas lutaram muito. A gente luta muito, sabe? E aí a gente... Sabe, uma mina do século XV. É muito reconhecer quem veio antes da gente e quem veio muito Isso antes, é né? muito, muito legal, assim. Muito, muito da hora a gente poder agraciar, assim, essas mulheres e lembrar delas depois de tanto tempo, assim. Manter a memória viva delas. Isso é muito legal. E ver o caminho que elas abriram, né? Porque essa moça, tipo, aqui essa pintura, não sei se vai dar pra ver, é um homem sendo degolado. Cara, então, a EAD trouxe super um discurso bonito e eu bati o olho nela e pensei, nossa, tem muito cara de carta de Magic. Então, Parece uma carta preta de Magic. Tipo, Verdade. super poderia Mas ser uma olha carta que preta de louco, Magic. tipo, essas conexões, assim, né? Isso é muito legal. Da hora. Sério, parece muito. verdade, poderia ser uma carta de Magic mesmo. Sim! É porque é bem pintura, são pintadas, né, as cartas de Magic. As artes das cartas São de Magic lindas. são lindas, 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 lindas. E você tava são vários tatuando, artistas, né? decidiu que não ia ficar. Voltar, né? Pro... Sim, eu decidi. Eu falei, não vou mais, não quero esse negócio de engenharia mais. Pra que eu vou ficar batendo, insistindo nisso? Não vou trabalhar, fazer com nada. E aí eu resolvi, não sei porquê, eu podia só ter ido tatuar, viver todas as minhas outras side Você trabalhos. gosta dessa parada de estudar, né? Então, eu gosto, mas agora que eu acabei o mestrado, eu falei, ok, já chega. Aí eu falei, vou fazer o mestrado... Aí, nessa época, uma amiga estava fazendo um TCC, que ela fez o TCC sobre Instagram, e sobre como stories... É bem interessante, tipo assim, sobre como o fato do stories ser um conteúdo muito rápido deixa as pessoas mais livres, menos preciosistas, sabe? Já que ele não fica ali para sempre, como é a efemeridade do story. Enfim, modificava essa forma de comunicação. E eu fui assistir a defesa dela com um professor da área de comunicação. E eu achei meio, ao mesmo tempo, técnico, assim. E aí eu descobri que esse professor, que virou meu orientador depois, ele é tipo... para citar o termo saber a cultura, tem que citar ele, assim. Ele, enfim, é muito da internet. Escreveu sobre internet, o doutorado dele em 1990, sabe? Ele estava bem assim nesse rolê tecnologia da comunicação, né? Cultura e Visionário. E ele é engenheiro mecânico, só que ele é professor da Faculdade de Comunicação da UFBA. E aí eu fiquei fascinada, falei, meu Deus, dá pra ser da comunicação e da engenharia. Aí eu fui falar com ele e perguntar como é que eu fazia. Ele, você tem que passar no processo seletivo. Aí ele me deu algumas orientações de coisas que eu deveria ler. E aí eu fiquei 1 ano estudando, escrevendo para projeto, aí fiz as provas e, para minha grande surpresa, eu passei e fui fazer lá comunicação. Caí de paraquedas, peguei umas matérias obrigatórias que era tipo jornalismo, que eu tava muito por fora de tudo, assim, tipo... Eu me sentia muito tendo que correr muito atrás, assim, em relação a meus colegas, que meus colegas todos eram jornalistas, comunicólogos.
Mas foi ok. Eu acabei, inclusive, entreguei semana passada a dissertação. Eba! A última versão. Então Do já que era essa tese? Ela é sobre como que o uso de redes sociais impacta no trabalho. Aí, especificamente, como que o uso do Instagram, que é uma rede social, é usada para o trabalho por profissionais autônomos, que no caso eu estudei a comunidade de tatuadores. Mas poderia ter sido fazedores de bolo ou psicóloga, sabe? Pessoas que criam perfis profissionais dentro do Instagram. E aí, como o fato de você ter feito isso impacta mesmo no trabalho e gera modificações na forma de trabalhar muito interessantes, assim. Aí eu fiz uma autoetnografia comigo mesma. E também uma pesquisa com 590 tatuadores. Aí foi muito legal, os resultados Que foram legal, interessantes. que da hora. Ai, que da hora. Nossa, muito, muito, muito legal. E aí você tem falado da dona Algorô. Algo. Algô. A Dona Algô é uma personagem que eu fiz justamente também por causa dessa pesquisa, né? Porque como eu fiquei muito tempo estudando algoritmos do Instagram e como que o Instagram funciona, que é meio difícil de estudar, já que os códigos do Instagram são fechados, né? Você não sabe exatamente como é, você sabe pelo uso, ou fazendo estudos, tipo, ou pela percepção de um número grande de pessoas, mas está sempre se modificando a inteligência, né? O algoritmo. Nossa, dei até uma respirada aqui, porque o Instagram, cara... Pois é, e o Instagram é do Facebook, né? Então é o Instagram, o WhatsApp e todas as outras plataformas associadas, porque toda plataforma digital, o aplicativo que você faz login, e pelo login, ao invés de você botar e-mail, senha, não sei o que, você loga com sua senha do Instagram, sua senha do Facebook, toda aquela informação daquelas plataformas, eles estão alimentando os algoritmos do Instagram também sobre você. Então, é muito interessante. Se você fala uma coisa no WhatsApp, você pode ver a publicidade no Instagram. Se você viu uma coisa no Facebook, um vídeo, você pode ver a publicidade no Instagram. Se você... É isso. Se você ouviu certas coisas na plataforma de streaming de música, que está linkada com o seu Instagram, porque às vezes você compartilha coisas, ele pode te dar publicidade, falar que show dessa banda vai fazer tal dia. Aí você fala, nossa, que coincidência, eu estava ouvindo ontem ela. Meu Deus, não é coincidência, é algoritmo, é Dona Algô. Aí, para poder ensinar didaticamente as pessoas sobre o algoritmo do Instagram, eu fiquei fazendo essa personagem, assim. Que legal. Isso é importante, né, essa didática. As pessoas... a discussão sobre venda de dados, ela é uma urgência, assim, né? Proteção de dados. A gente viver aqui no Brasil, principalmente, a gente tem visto aí leis absurdas passando. Sim. A gente teve, acho que um primeiro caso aqui no Brasil de prisão e de pedido de prisão por pirataria, né? Faz uns meses. E, assim, completamente... Quem deu os dados do cara foi, tipo, a operadora de internet. E aí, eu tava tentando ler pra... Assim, tudo muito novo, né? Não tinha visto ainda nada parecido com o consumidor final sendo preso por pirataria, porque baixou filmes. Ele não chegou a ser preso, ele foi processado. Então, eu acho um absurdo isso. Gente, Não, eu acho muito absurdo. Eu não vi essa parada. Como que é isso? Cara, faz alguns meses, ele não chegou a ser preso, mas ele foi processado, ele tinha que pagar uma grana, e foi porque ele baixou algumas coisas. Salvo engano, o servidor americano pediu para o provedor de internet passar os dados e tudo mais, e o provedor de internet passou. E aí ele foi processado. Não sei como tá essa história, mas uma galera tava discutindo depois. Cara, que horror. Depois, quem também ficou sabendo essa história, comenta aí. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, corre no YouTube. Quando eu achar essa matéria, eu vou comentar no episódio no YouTube. Mas, assim, bem preocupante, Sim, cara. Porque quem tá sendo... gente, sempre quem acaba sendo punido primeiro são as pessoas mais vulneráveis, né? Então, por que as grandes empresas não são punidas? Por que essa empresa passou os dados do usuário para essa empresa americana sem ter pedido pro cara, sabe? Eu acho isso muito absurdo. Quando eu me mudei de casa no meio da pandemia, justamente por causa da pandemia, eu morava num apartamento menor do que essa sala aqui. E a gente foi para um apartamento maior, porque não ia dar para continuar lá. 2 pessoas paradas em casa. E aí eu pedi para poder trocar a internet de endereço. Tipo, quero migrar desse endereço para esse. E aí eles agendaram a visita no horário X para poder fazer a instalação. Aí me ligou um número no dia da visita falando, a gente não vai... Não, 3 dias antes da visita, a gente não vai poder fazer a visita naquele dia que a gente agendou. Será que a gente pode fazer antes? Tipo, no dia tal. E aí me deu os dados, tanto da casa antiga quanto da casa nova. Falou tudo todos os meus dados mesmo, confirmando. Eu falei, tá certo.
tá bom, se vocês não podem esse dia, vamos no outro dia, que a pessoa ia vir antes. Aí começou a ficar meio esquisito, porque falaram, mas olha, você vai ter que sacar em dinheiro pra pagar a gente, ao invés de ser o débito que viria na sua próxima conta, porque a gente tá com problema no sistema. Aí eu comecei a achar meio esquisito, porque eu já tinha um pouco de experiência com isso. E aí é que eu fui continuando conversando e descobri que era um golpe. Na verdade, podia ser um assalto mesmo, né? A Cara, pessoa e é vinha... tipo, você com o desconfiômetro ali calibradinho. É muito Exato. fácil de cair no golpe É muito desse. fácil, eu só realmente caí porque a mulher deu uma bobeira, ela falou uma coisa meio... Ela começou a ficar meio irritada quando eu comecei a fazer perguntas, e se fosse um atendente de telemarketing, não ia fazer. Ela falou alguma coisa tipo, se você quer ficar sem internet, então vai ser problema seu. Aí eu falei, ok, isso não é uma empresa. E aí... Só que, tipo, como é que ela tinha todos os dados, foi muito assustador. Porque a gente, inclusive, ficou com medo de, em qualquer um Porque desses 2 dias, quando te falam seus dados, você confia, né? Meio que tá Exato. confirmando que é a empresa que você cedeu os dados ali. E não foi só meu CPF e meu nome, foi o endereço da minha casa antiga, o endereço da minha casa nova, o agendamento que eu tinha feito, no horário que eu tinha feito. Então, na verdade, esses dados foram vazados de alguma forma. E a empresa não vai se responsabilizar, sabe? Teve que agora... perigo. Lá vem eu de novo. Teve agora... Só notícia ruim, Andressa Delgado trouxe. Teve Gente, agora um vazamento... só abrir um pouquinho, porque antes da gente começar a falar disso, das desgraças, eu tava falando, gente, eu não acho... Eu tô perdendo o preconceito com essa coisa dos dados e tal, porque eu adoro que aparecem umas coisinhas pra eu comprar, e agora eu tô tipo... Teve vazamento de dados. Nome, telefone, Sim. CPF... O que você ia falar? Não, era isso que do vazamento. Teve um Sim, grande um grande vazamento de Exatamente. dados brasileiros aí os hackers compram, assim. Mas também dentro das empresas tem. Eu lembro que dia desses eu postei assim, nossa, minha internet tá lenta, nananã. E aí, mano, automaticamente chegou 3 boletos de uns e-mails X pra eu pagar. Assim, tipo... Dizendo que era isso de internet. Eu falei assim, mas Então, rapaz... é muito louco, vai E isso. os e-mails são muito parecidos, né? Assim, Tem que com tomar os cuidado. das operadoras mesmo. Sim, é muito parecido. Às vezes, inclusive, de pessoas que trabalham lá. Tipo, é um emprego super precarizado. Então, tipo, a pessoa tá recebendo super mal trabalhando numa empresa de telemarketing, que não é a empresa, não é o banco ou a empresa de internet que ela trabalha lá dentro, né? É uma empresa terceirizada de telemarketing geral, onde a pessoa tá recebendo muito pouco. E aí é isso, velho. Ela fica com raiva. E precisa também nessa complementação, enfim, problemas gerando problemas, né? Se a gente estivesse numa situação confortável social no país, ninguém ia estar vendo modos de hackear as pessoas, sabe? Com certeza. E, mano, tem outra coisa que eu ia te perguntar. A Darkzeira tropical. O que é essa Darkzeira tropical que eu vi você falando muito no Instagram? Então, a Darkzeira tropical é porque eu fui uma criança, uma adolescente e atualmente talvez uma adulta, apesar de que eu já tô de rosa, muito roqueira. E só que é muito difícil, assim, as referências estéticas que a gente tem são muito europeias, muito americanas, né? Tanto de você não se enxergar naquelas pessoas, quanto das roupas não serem possíveis. Eu morava em Salvador, moro ainda, né? Mas agora moro em todos os lugares, que eu fico migrando de um lugar para o outro. Mas lá é muito quente o ano inteiro. E como é que você vai ficar dark e gótico, sabe? Aí você tem que adaptar a darkzeira. Então, você pode estar com, ao invés de um coturno, um chinelinho preto. Né? Você vai tá toda de preta, mas é tipo um cropped, um shortinho curto, sabe? Aí bota uma meia arrastão, porque ela é uma meia calça, só que ela é furada. Quando eu era adolescente, o meu pai, ele mora no Ceará. E aí, quando eu era adolescente, eu fui pra lá pra visitar ele, pra passar as férias lá, tipo, passar um mês lá. E tem uma prima minha que ela era super emo. Uma prima minha de lá. Sobrinha da minha madrasta, né? Mas, enfim, prima. E aí, ela me levou pros rolês emo de lá. E aí, o pessoal... Gente, faz muito calor em Fortaleza. Muito calor o dia inteiro. Tipo, faz calor de noite, faz 30 graus de noite. E aí o pessoal, tipo, na praça, de meia calça preta, sabe? Todo de preto, de coturno. Não, vamos aprender com uma feitona, Não, a gente tem que adaptar isso aí. É isso que eu falo. A gente quer usar uma meia calça, usa meia arrastão. Ela é furada. Não vai proteger do frio, não vai te dar calor. Ao invés de... Até dá pra usar um coturno se você tá com a roupa bem mais curta, né? Porque, sei lá, é só o pé. Mas dá pra usar um chinelinho também. E também, além da parte estética, tem a parte conceitual da Darkzeira tropical, sabe? Eu fico falando assim, a gente acha que só aquelas imagens tipo de neve com uma árvore sem folhas do inverno é dark, mas se você vai olhar um cacto, gente, é uma planta que não precisa de água pra viver e que é cheia de espinhos, assim, sabe? Um mangue é tipo uma lama preta com as árvores também todas retorcidas e isso é muito tropical. E é muito dark, sabe? Então, é isso. Aquela estética vidas secas, é uma parada muito dark. É muito dark, de uma caatinga muito dark, né? Uma estética tão dark quanto um inverno sueco, assim.
E a galera também, que é muito true, né? Tipo, eu acho tão truezão você, mesmo com a internet, tipo, a gente pensando em antes aqui, mesmo a gente com a internet de escada de antes, ou até aqui ainda com a internet ruim, você ter acesso às coisas, você pesquisar uma coisa em uma língua que não é sua, para você descobrir aquilo, ou você fomentar uma cena cultural de uma coisa, por exemplo, eu acho muito incrível em Salvador ter se construído. Eu tô falando de Salvador porque é de onde eu conheço, né? Mas pode ser em qualquer lugar. Você construir uma cena de galera que gosta de anime e coisas de cultura japonesa, de mídia japonesa, né? Dentro de um lugar. É isso, uma língua diferente. É uma cultura completamente diferente, referências diferentes, e ainda assim você conseguir fomentar essa cena. É muita vontade de fomentar essa cena. Então eu acho isso muito, muito truzão, assim, que devia ser bem respeitado, porque é muito diferente. Você vai para É muito genuíno, né, a é parada. muito genuíno, tipo, e eu adoro também as adaptações de como você mixa isso com sua cultura local, e aí eu acho massa, e é isso que é meio o Tropical Dark, assim. Aham. Nossa, é muito bacana. E é isso que você falou, tipo, as paradas, elas surgem de uma maneira muito genuína e é tudo muito dedicado, né? Eu gosto dessa coisa, porque a gente teve uma discussão sobre isso também, de como as coisas surgem, como as referências de cultura pop surgem na periferia, mas fora do eixo sul e sudeste também. Porque tem esse estigma de que as coisas só acontecem no sul e no sudeste. Não, as coisas acontecem fora desse eixo, só que elas não recebem muita atenção e eu não sei Sim. por quê. Ainda nessa questão dos eventos que eu ia lá em Fortaleza, tem o evento de anime de lá, que é o Sana, que quando eu era adolescente eu ia muito em evento de anime, agora faz muitos anos que eu não vou. E o Sana é o melhor evento de anime que eu já fui. Tipo, o Sana dá um baile no Anime Friends. É muito melhor. Tipo, é muito melhor, sabe? E a galera só não reconhece e trata como se fosse melhor. E aí a galera de lá falava, nossa, meu sonho ir no Anime Friends. Tipo, por que, cara? O seu evento é eu muito fiquei decepcionada com o Anime Friends, eu achava que ia ser enorme, assim, muito maior do que o Anipolitan, que é o que tinha lá, ou enfim, outras, enfim, eu fiquei Cara, o Sana era muito normal. melhor, sabe? Tipo, eu fui no Sana, e aí eu perdi 2 anos de Anime Friends pra ir no Sana, e aí eu, nossa, tá, esse ano eu vou no Anime Friends. O Anime Friends é uma merda perto do Sana. Com todo respeito ao pessoal do Anime Friends, é um bom evento. É um bom evento. Sei lá, era muitos anos que eu não vou. Mas assim, tipo, sei lá, o Anime Friends, o maior evento do Brasil, com banheiro químico, sabe? E aí o Sana com uma estrutura foda, com atrações foda, com uma estrutura foda pra cosplayers, tá ligado? Com toda uma parada que o Anime Friends levou anos pra desenvolver. E mesmo assim, o Sana não era reconhecido como um dos maiores do Brasil. E é muito melhor, tá ligado? E olha que é muito mais difícil você fazer uma coisa com estrutura foda lá. Tipo, eu penso por Salvador, assim. E cheio de gente também, lotado, E lotado. lotado. Tipo, porque pra ficar bom, lá tem, tipo assim, não existem muitos, às vezes não existem muitos produtos específicos, sabe? Tipo, eu fazia camisa de banda porque não tinha lojas que vendiam camisa de banda. E era muito interessante porque no mesmo evento que tinha metaleiro, tinha punk, tinha otaku, tinha, enfim, K-pop, é tudo junto, porque as pessoas dessa cena tinham que se unir, assim. Quando eu vim em São Paulo a primeira vez, que eu fui na Galeria do Rock, eu falei, gente, que fácil, a pessoa só entra, decide qual estilo, se ela é gótica industrial, e ela vai encontrar do sapato, Que tipo de a metal pilha ela do cabelo de gótica industrial, sabe? Ela vai poder se vestir, você não precisa criar, sabe? Tinta colorida mesmo, lá era um parto pra você achar, tanto que todo mundo sabia fazer as misturinhas com anilina e não sei o quê. Então eu achava assim, e mesmo assim as coisas ficavam com muito boa qualidade, mas a pessoa teve tipo assim 5 vezes mais trabalho pra poder fazer um evento de qualidade grande, sabe? Que eu acho muito... Tipo, material pra cosplay, gente, era tudo ou você pede pela internet ou você cria do zero, assim. Você não vai achar aquelas plaquinhas que você esquenta e consegue moldar pra poder fazer armadura, sabe? E as minhas amigas desenvolviam, tipo, primeiro as placas, aprendiam a fazer, mexer com polímero, pra depois... E aí, quando elas começaram a vir pra São Paulo, assim, ela falou, meu Deus, eu encontro prontas as peças, que loucura. Tem, tipo, coisas específicas, tem loja de cosplayer, não precisa ir na loja de matéria de construção, ir no armarinho, e não sei onde, não sei onde, não sei onde. E aí eu acho isso é legal, assim, realmente precisa de mais visibilidade, né? Lá em Fortaleza, adorando resgatar as histórias dessa época. A gente foi de cosplay, minha prima foi de cosplay e eu fui com um vestido meio Lolita, assim. E uma parada que eu olhei pra aquele vestido, assim, e eu sei que aqui em São Paulo eu pagaria R$200 num vestido muito pior na Galeria do Rock, tá ligado? Muito pior. E eu paguei, tipo, R$70
com o tecido, sabe? Era, tipo, sei lá, R$ 40 da mão de obra da costureira de bairro, de lá, e mais 30 dos tecidos. E aí o cosplay, que a minha prima foi também nessa parada. E, tipo, a galera do seu bairro consegue fazer isso, só que a gente tá acostumado com uma maneira diferente de ver isso. E não é, né? Dá pra democratizar algumas coisas, dá pra fazer algumas coisas e você continua sendo fã e você continua fazendo todas essas paradas. Eu acho isso muito da hora, né? É muito interessante, assim, ver o quanto a galera se dedica e gosta. É uma cena, assim, que merece bastante respeito, assim. Eu odeio quando as pessoas ficam, tipo, querendo fazer gracinha com isso, assim. Aham. Tipo, não, sabe? Não, respeita a galera. Respeita, porque é um bagulho que a galera faz com coração. Sim. E é entretenimento, é diversão. E todo mundo tem que ter direito e acesso a isso, assim, sabe? Cada um gostando do que quer, do que escolheu, sabe? E uma diversão que não faz mal a ninguém, É. né? Eu vejo, realmente, tipo, a galera zoa muito, assim, ai, vou zoar o otaku, ai, vou zoar roqueiro, vou zoar não sei o quê. Só que geralmente são pessoas que estão empregando o tempo delas fazendo uma coisa que é, tipo, uma habilidade manual. É uma parada super saudável, assim, que não tá enchendo o saco de ninguém, não tá falando mal de ninguém. E que é isso. Eu acho muito massa, assim, muito saudável. Eu vejo muitos pais preocupados, assim, né? Quando filhos entram em, meu Deus, sou muito otaku, eu sou muito fã de Harry Potter. Eu fico, gente, isso é muito tão bom pra vocês. Vai ser tão mais fácil pra sua criação, seu filho ser assim, Sim. do que seu filho fazer outra. O que é que você quer que seu filho faça? Vai E ele vai beber? desenvolver tanta coisa, tantas habilidades, tantos A relacionamentos, tanta leitura, coisa, né? É. Sim. A ideia da diversão, né? O criativo. Sim. Aham. Ellen, puxando outra parada, o que você tem feito atualmente? O que você mais tem curtido fazer atualmente? Tanto de passatempo quanto de trampo? O que tem rolado na sua vida nesse momento da vida, nesse momento de pandemia? Então, olha, como eu tava realmente nesse processo de finalização do mestrado, eu tava muito focada nisso. E aí eu, tipo, tava fazendo relativamente poucas coisas, porém, ao mesmo tempo, eu voltei a me reconectar com coisas que eu gostava muito, mas parei justamente por causa da época que eu trabalhava e estava em faculdade, não sei o quê. Então, eu voltei a tocar guitarra Show! e a cantar, e, tipo, me coisar assim com música, sabe? Que eu gosto muito. E, tipo, tinha vergonha, ou não tinha tempo, ou não sei o quê, e agora eu tô voltando a me dedicar a isso. Também voltei a, tipo, produzir conteúdos um pouco mais trabalhados. Então, essa série de Dona Algo, que é, tipo, vai um personagem que eu tenho que botar peruca e me maquiar e não sei o quê. Então, eu tô com outros conteúdos que eu comecei a produzir também e roteirizar os conteúdos. Fazer umas animaçõezinhas também. Eu tô, tipo, gosto de animação 2D ou de inserir animações 2D em cima de coisas 3D. Então, tô fazendo umas coisas para um clipe agora. Já tinha feito, inclusive... quem quiser procurar, eu fiz durante a pandemia todo um clipe de stop motion, eu e meu boy, porque tava no ápice da pandemia, precisava, ia ser uma gravação de clipe, só que aí caiu a gravação, e aí a gente fez todo de stop motion em casa com objetinhos que eu tinha, então tipo miniaturinhas, uns ratinhos, as colheres que a gente colou olhinhos nos objetos, sabe, para eles ficarem animados, e também coisas que eu desenhei, tipo um desenho antigo mesmo assim, e que a gente foi botando pra fazer o efeito, sabe? Se chama Sexo de Manhã, o nome da música, é Sebastianismos. Aí foi tudo, a gente gravou em casa, tipo, até minhas calcinhas estão. Mas foi muito legal fazer esse stop motion, tipo, 3 minutos de stop motion é muita cena. Nossa, Tipo, imagino. foi muita cena, assim, foi muito legal. Tipo, a gente ficou estudando como é que faz, e foi tudo feito no celular. Então, a gente descobriu que tem aplicativo que ajuda, então ele dá um alarmezinho pra você ir trocando, porque, sei lá, a gente botava um objetinho e tinha que ficar mexendo ele milimetricamente, assim. E aí dá pra você setar o tempo, tipo, eu achei legal. Eu fiz uma mesa de resina. Ok. Ossos da pandemia. Eu peguei todas as minhas coisinhas que eu tinha... sabe coisas que você tem desde sempre? Então, tipo assim, tinha uma memória dos meus primeiros computadores que eu tinha guardado e coisas assim. Aí fiz um tampo de mesa de resina que virou nossa mesa de jantar. Ai, que E legal. aí tem muitos bichinhos, tem meu Tamagotchi antigo, tem aqueles bonequinhos, daqueles pokémonzinhos que vinham no refrigerante de antigamentão, sabe? Que são bem pequenos. Mas é isso, acho que atualmente eu vou voltar a tatuar, pretendo. Agora, mês que vem, né? Tipo, voltar a abrir a agenda, que eu tô todo esse tempo parada, eu só tatuei amigos ou familiares, assim, bem espaçadamente. Eu tava bem reclusa na pandemia. E focar meio assim no audiovisual também, fazer umas coisinhas, mas também bem do meu jeito, sabe? Não tô com pretensões de fazer nada, quero ficar ultra ótima nisso. Acho que eu tenho bem essa filosofia de, quero fazer um pouquinho de tudo, coisas que eu gosto e fazer do meu jeitinho.
E é isso. Cara, você é muito artista. Eu tô muito, tipo, muito impressionada, sabe? Muito, muito encantada com isso, com a sua visão das paradas, com o jeito que você faz as suas paradas, né? Essa parada de, eu não preciso fazer um negócio perfeito, só preciso fazer e fazer do meu jeito e fazer. Como que você se relaciona com isso? Então, tipo... Obrigada, primeiro. Fico tímida com elogios. Então, me relacionando com isso, porque eu esperei muito tempo pra fazer o que eu queria fazer, sabe? Eu sempre gostei. Eu acho que todo mundo é artístico, tipo, é uma coisa muito do ser humano produzir arte. Tipo, eu falo isso assim, gente, muro de escola e pano de prato que são pintados, assim, eu acho isso muito a necessidade de ser artístico, sabe? Porque a pessoa que ela não tem um recurso pra contratar um super artista, ela podia só ter deixado um muro em branco da creche e escrever creche Maria Filipa. Mas ela prefere fazer do jeito dela e ter uma arte ali, porque é muito mais massa você ter uma arte, mesmo que não seja a Mônica que tá seguindo a proporção da Mônica original, que já não é uma pessoa na proporção de ser humano. Mesmo assim, as pessoas implicam tanto. Eu falo, o que você tá implicando que a Mônica é torta, gente? Ela tem uma cabeça enorme, um olho gigante. O Cebolinha tem 4 cabelos, Cebolinha tem 4 fios de cabelo e as pessoas estão criticando, não sei exatamente, sabe assim... tanto que é muito isso, que é aceito como arte, que aqui não é. A Turma da Mônica já está estabelecida que aquele formato, Cebolinha tem 5 fios de cabelo. E tipo, mas aí se uma pessoa desenha um Cebolinha que tem um rosto mais triangular, ela tá muito errada, sabe? O Mickey é tipo um rato de sapato e tipo, ele é pelado na parte de cima, mas ele usa um short, tipo, e usa luvas, mas não tem camisa. E todo mundo normaliza o Mickey ser assim, mas se alguém desenha um Mickey feio, é muito, ai, que horrível, olha como essa pessoa não sabe fazer arte. Eu tatuaria um Mickey feio. Eu também. Eu não. Sou a favor do Mickey Não, feio. talvez, não sei. Não sei, né? Vamos ver. Mas é isso. E, tipo, eu sempre fiz artezinhas do meu jeito, assim, sabe? Tipo, eu sempre toquei um pouquinho, eu sempre gostei de fazer música, sempre desenhei, sempre fiz videozinhos, sempre fiz conteúdos, mas eu nunca achei que aquilo era nem arte visual, nem arte musical, nem conteúdo, porque não era feito do jeito que as pessoas dizem que é pra ser feito. E aí, eu só com 26 anos, eu tenho 30 anos. Né? Sou, meu Deus, uma mulher madura. E aí eu percebi que é só fazer, sabe? Tipo, você só faz. E inclusive, muitas das coisas que existem no mundo são coisas muito ruins e sem alma, assim. Ruins que eu digo não da perfeição, sabe? Mas que por algum motivo foram aceitas em algum momento. Muito ruins artisticamente, mas perfeitas naquele padrão, né? Exato, perfeitas no padrão. E tem outras que não são perfeitas nem no padrão e nem artisticamente, mas como foram validadas em algum momento da vida por alguém ou foram estabelecidas de certa forma, já foram aceitas. E aí, sei lá, se eu não fizer agora, eu não vou fazer nunca. Inclusive, se eu tivesse 80 anos e começasse a fazer naquele momento, eu pensaria a mesma coisa. E é isso, sempre vai ter pessoas pra gostar e pessoas pra não gostar, mas o importante é eu estar gostando de fazer e eu estar gostando do resultado. Então, é isso. Eu acho que, principalmente observando o processo criativo de outras pessoas e de outros artistas e tendo contato, sabe? Ninguém é um gênio que nasceu um ultra artista, assim, algumas pessoas talvez sejam, né? Mas é muito a minoria. A maioria das pessoas é ou por repetição do trabalho, ou por esforço, ou por insistir tanto naquela estética que as pessoas acabam gostando. Então, hoje em dia, eu não recebo mais crítica que não recebia antes, sabe? Porque foi insistido naquilo e já é estabelecido. Tem muitas pessoas da música, por exemplo, que cantam super desafinadas, mas a gente tá tão apegado àquele timbre e àquele jeito de cantar daquela pessoa que a gente gosta, tipo... Que é isso. Então, eu acho que primeiro você tem que acreditar na sua própria coisa. E isso eu só consegui acreditar ainda bem, porque eu tinha pessoas muito carinhosas ao meu lado que gostavam muito de mim. Porque é muito difícil o mundo todo te dizendo que tá horrível. Mas aí, se as pessoas mais próximas a você te apoiam, fica um pouco mais fácil de você acreditar. E depois que você acredita, de você fazer outras pessoas também acreditarem. Show. Incrível. Eu fico encantada. Eu sempre fico... Eu sou jornalista, né? E no jornalismo tem uma parada de que você não pode deixar a fonte te seduzir, sabe? Você não pode deixar... Principalmente quando você tá apurando uma parada e tal, você não pode deixar que a fonte te convença da parada a ponto de você não questionar, sabe? Só que é uma característica minha como jornalista. Sou seduzida por todas as fontes. Por isso que eu vim pro entretenimento. Porque, nossa, a pessoa vai lá e me fala da vida dela e eu fico... Ai, sério. Mas sobre isso, sobre essa sua relação com a arte, você tem referências hoje em dia, assim, pessoas que você olha e você acha que influenciam na maneira como você vê as paradas? Eu sempre falo que minha maior referência é Salvador, mas não, tipo, por quê? Porque
é isso, por exemplo, eu poderia citar pessoas, né? Mas eu tô com medo de citar e esquecer pessoas muito importantes e depois lembrar, meu Deus, eu esqueci dessa. Mas eu realmente cresci vendo, tipo assim, no centro da cidade ou no bairro que eu morava, que as pessoas faziam arte com o que elas tinham. Realmente sempre tinha a vizinha que vendia pano de prato e que ela pintou um gatinho que tá todo assim desconfigurado, mas ela pintou, ela podia ter vendido pano de prato branco. Sem nada, ou feito, sei lá, um apliquezinho de tecido, mas ela fez questão de pintar o pano de prato. Tem um muro que tá Pintar o esmilinguido. pintar o esmilinguido, exatamente. Tem a pessoa que decora o carro, que bota um banco todo, sabe? Tipo, um carro mais antigo, mas quer deixar o carro massa. E a galera se enfeita muito, assim, sabe? Eu pego o ônibus e fico vendo, assim, a roupa das pessoas e o brinco das pessoas e, tipo, detalhezinho de fazer uma coisa na sobrancelha. Ou até pessoas que querem imitar coisas já estabelecidas. E que, tipo, por exemplo, tá na moda ser platinada e ela vê isso na novela. Aí ela vai fazer o platinado em casa. Aí o platinado vai ficar muito amarelo e a raiz vai ficar preta. E isso é considerado uma coisa zoada, mas acaba virando uma estética também. Tipo, que é muito massa e muito única, sabe? Então, eu sempre, eu falei, pode crer, velho, é só fazer, entendeu? É meter mão e fazer do jeito que você quiser, seja tendo um exemplo e que você não conseguiu atingir aquele exemplo, ou fazendo uma coisa que você quis, que você estava afim. E, tipo, tem muito isso, se você olha pra cidade, o anti-design das placas. Eu conheço muito amigo que é designer, assim, e eu percebo que existe uma tendência no design das coisas serem clean, elegantes e bonitas. E aí, se você usa coisas tipo Comic Sans, ou você não faz uma paleta de cores corretamente, tipo, que uma cor que é oposta ou complementar da outra, sei lá, sabe? Que não dialoga. E a galera não quer fazer a placa mais chamativa possível. Você tá no centro da cidade, todo mundo tá vendendo alguma coisa, então você tem que fazer alguma coisa muito pan. E aí é tipo Comic Sans por cima de uma imagem, a foto do cara que tá vendendo, misturada com o telefone e uma mensagem Deus é fiel. E eu acho isso tudo muito Genial. louco. Tipo, isso diz muito sobre quem tá vendendo, sobre... É uma comunicação É um também, né? esforço, entende? É um esforço e é muito Tipo- bonito. Tipo, quem foi que falou que aquilo era feio, sabe? Eu fico, mas isso é massa, velho. Isso é muito legal. Sim, e voltando na parada de expressão, agora eu tô pensando, tipo, carro com adesivo de Foi Deus que me deu, sabe? Sim. Tipo, todas essas coisas, é muito isso, muito expressivo, cada um do seu jeito. Você acha que todo mundo é meio artista? Eu acho que todo mundo é meio artista. Eu acho que, não sei se... Eu acho que todo mundo tem um potencial de produzir arte. E aí a maioria das pessoas inibe isso ao longo da vida, né? Porque, sei lá, tipo, não vai dar dinheiro, não tem vaga pra todo mundo. Mas eu acho que todo mundo tem super potencial de ser artista. Eu acho realmente, velho, porque são muitas, sei lá, uma pessoa que, por exemplo, uma dona de casa que cozinha e faz uma comida incrível, que é muito gostosa, e na hora de apresentar, sei lá, ela bota o forrinho do... Essa preocupação estética com a apresentação, isso é muito artístico, né? Você foi falando essa coisa, eu lembrei de um cara que... Acho que ele era do alemão, assim. E ele manda muito em fazer unha, assim. Tipo, ele é manicure. Tipo... E ele descobriu isso depois de velho. E aí já tem aquela coisa do preconceito, porque é uma profissão feminina. Sim. E as unhas que ele faz, gigantes, assim, com desenho, uma coisa... E eu fico encantada, assim. É muito legal, assim, cara que também descobre que gosta de crochê e aí faz umas coisas muito legais com crochê. Nossa, eu acho isso muito genial, assim. Eu acho que é muito isso que você falou, assim, cada um tem um negócio guardado, assim, e algumas pessoas vão desenvolver, outras não. Sim. Meu pai descobriu que gosta de fazer meme. Ele gosta de fazer meme? Que legal! Eu quero muito ver como é o meme Ele faz disso. uns memes, assim, tipo, sei lá, eu fico, meu pai, sei lá, é o humor lá dele, lá do Seu Madruga. Tipo, umas coisas assim. Mas ele faz meme. Ele aprendeu a usar o Photoshop. Nossa, perfeito. Gente, isso é incrível. Isso é muito legal, isso é muito Tipo, legal. é um talento aí dele, sabe? Aham. Incrível, eu gostei. Eu dei um violão para meu pai agora, ele acabou de aposentar. E aí eu dei um violão para ele tá começando a aprender a tocar violão, tipo, eu tô achando isso interessante. Não sei se ele vai pra frente, mas só o fato de você tá tentando e tocando e, sei lá, ele ficava cantando pela casa e ficava muito interessado, assim, quando meu boy ia pra lá, tipo, a gente ia dormir na casa dos meus pais, ele ficava se metendo, assim, nas coisas de música. Não, acho que você devia fazer uma música, assim, assim, assim. Eu falei, meu pai, por que você não faz? Então vai aqui, ó. Aí, dia dos pais, eu fiz de aniversário, é porque é perto. Não lembro. Mas aí eu dei pra ele e é isso, eu espero. Tipo, minha mãe, ela fica dizendo, eu não sou... não nasci com nada de criatividade, não fui estimulada, não sei o que, não sei o que. Só que ela pinta todos os vasos de planta da casa, ela pintou com a cor que combina com não sei o que, e ela fica mudando as coisas de lugar, e ela
costura, sabe? Que é um tipo de arte também. E, tipo, reaproveita. Tipo, ai, isso aqui tava ruim, vou transformar isso num pano de chão fofinho de banheiro com aqueles pelinhos pra cima. Isso é muito artístico também, velho. Sim, sim, demais. Se botar um nome em inglês aí, sei lá, upcycling. Vira cult, dá Vira pra vender por cult. R$200 na Vila Madalena. Dá. Gente, eu vou assumir aqui, provavelmente teve um corte aí na edição, porque as Maria Mijona saíram pra fazer xixi. Uma falou que queria, todos E, nesse momento, a gente acabou trazendo um papo de games no banheiro, porque eu falei que eu tava no vermelho já, de precisar fazer xixi. Então, como que... E você falou, né, que você joga muito The Sims, que você gosta muito de The Sims. Como que tá essa sua parada com games? O que você tem jogado? Como é que... Enfim. Então, olha, eu acho que... bem, eu sei que eu tô botando muita culpa no mestrado, mas é que é muito puxado, né, terminar o mestrado. Sim. E aí eu não tava jogando nada. Tipo, eu amo The Sims, acho que foi o jogo que eu mais joguei ao longo da vida, porque eu comecei a jogar no The Sims 1 e aí fui pra todos os outros. Eu amo tudo, eu ainda eu sigo, assim, Twitter de The Sims, eu tô em comunidade de Facebook de The Sims, porque eu amo. Você não larga o fandom nunca. Eu não largo o fandom. E é muito engraçado. Tem um Twitter mesmo, que é tipo uma página, que é alguma coisa assim, tipo, ufa, são apenas prints de The Sims. Amo essa! Eu amo! Que é tipo as pessoas, gente, como eu faço pra ter gêmeos? Eu não aguento mais matar os meus filhos e toda vez que eu engravido não vem gêmeos, eu quero ter gêmeos. Aí você fica, meu Deus, o que é isso? Aí quando você termina de ler, é um print de The Sims. Assim. É muito bom, muito bom. Muito bom, velho. E aí eu gosto, não tenho jogado porque meu computador tá nas últimas, assim, tipo, então não tá muito gostando de receber jogos, ele fica... Parece a Fórmula 1, Só assim. turbina. Só turbina, tipo, o Microsoft Word tá difícil pra ele, então eu não tô conseguindo abrir nada. E aí eu tava falando antes, né, que eu tava jogando, que eu joguei um jogo que foi pra mobile, assim, que eu agora esqueci, Puzzle Merge, alguma coisa do tipo. Eu vou procurar depois o nome pra falar pra vocês, pra botar na descrição do podcast, sei lá, pra adicionar. Mas ele é incrível, ele é tipo um RPG misturado com puzzle, onde você é um ferreiro de uma vila, de um reino, e aí chegam pessoas te pedindo armas. Aí pra você montar as armas delas, tipo assim, ela fala que quer um machado de madeira com lâmina de aço. E aí você tem que emergir, sei lá, 3 madeirinhas pra virar um bronze, 3 bronze pra virar um ferro, e 3 ferros pra virar uma prata, 3 pratas pra poder virar um ouro. Então, pra você fazer uma arma de ouro, você precisa mergir muitas dessas, e elas precisam estar juntas. Então, você precisa pensar como que você faz, assim, essa é a parte do puzzle, que é muito massa. E ainda tem os aditivos, que é tipo, você pode botar encantamento, você pode botar gemas, e aí pra isso você precisa upar em outras áreas do jogo, com outros joguinhos, seus skills de incrustador de gemas ou de encantador. E aí tem muitas coisas, o jogo é muito complexo, porque tem muitas poções que você pode usar. Tipo, tem uma poção que você joga e durante X segundos, todas as pedrinhas do mapa vão ficar 12 níveis acima. E aí você tem que fazer bem rápido. E aí tem uns torneiozinhos também que você sai e pode jogar. E, tipo, é bem legal, assim, bem completinho. E apesar de ser um jogo mobile, né, que tem esse preconceito de que é menos do que os jogos de console e de computador... Ele é muito... Eu achei ele bem incrível, assim. Estou falando do meu local de fala de ex-gamer. Queria ser ex-gamer. Pois é. Eu também... Não, mas é bom ser gamer, né? Tirando a comunidade. Tirando a comunidade. Tirando a comunidade. Sim. Inclusive, eu queria falar aqui da minha amiga. Minha melhor amiga, ela é programadora. E ela sempre quis ser programadora de jogos. E as pessoas sempre falam, ai, mas é muito difícil, não sei o quê. Pois ela se encontra, neste momento, trabalhando na Alemanha. E ela acabou de lançar o Clash 4, que foi pra mobile, inclusive. Foi ela a programadora do jogo. Que é uma mulher brasileira, baiana. Que incrível! Entendeu? Fazer jogo é difícil. Ano passado, na quarentena, eu fiz um jogo. Você fez um jogo? Eu não programei, né? Eu fiquei falando que eu acho que devia ter no jogo junto com um amigo. Você fez meu, o game Rafa. design. Então, a música que eu escolhi, o que ia ter na tela, o que ia estar Cara, que aparecendo. da hora! Foi um jogo pra poder ajudar a mostrar o nosso projeto de cesta básica. E aí você tem que guiar o motoboy, que ele tá pegando as cestas na... Ai, que incrível, velho. Cara, que massa. coisa divertida! Então você foi uma game designer. Ah, tá vendo? Mano, programem, façam jogos. É muito legal fortalecer a cena indie dos jogos dos desenvolvedores. Então, mano, eu fico muito feliz pela sua amiga, assim. Que massa. E é muito isso, assim, é um extremo, tipo, de você ir trabalhar numa grande empresa ou você
vou fazer um jogo, assim. Sim. É muito lugar de pertencimento. Sim. Tipo, vou fazer um jogo. Vou fazer um jogo. Ela fez aquele jogo Árida, que eu não sei se vocês Ah, eu conheceram. conheço. Então, ela foi a programadora do Árida. Caraca, sua amiga é da hora, hein? Ela é. Laísa que é o nome dela? Camurugi, o nome dela. Ela tá, Eu acho que eu interrompi na hora. Ah, Fala de é novo. Laísa Camurugi. ela tá na Alemanha? Tá na Alemanha, porque aí ela foi trabalhar nessa empresa que tá fazendo jogo mainstream, assim, né? E aí eu acho muito massa, porque ela é a única mulher da equipe. E, tipo, Nossa, boa sorte. se engenharia era complicado para ciência da computação, que o que ela fez também era muito complicado na faculdade. Os trabalhos, ela falou que foram até encontrar pessoas bem legais, assim, né? Tanto que para ter escolhido e contratar ela, são pessoas com a cabeça mais aberta. Mas é uma área bem insalubre para mulheres, realmente. Sim. Pensei que não ia dar tempo da gente falar disso, mas eu acho que é necessário a gente falar também sobre essa parada de ser mina na engenharia, né? De ser mina nessas paradas. Porque, tipo, eu trabalho com esportes hoje em dia, de trabalhar mais com cultura pop, e a gente sabe que é uma merda ser mulher nessas áreas. Só que, tipo, eu sou técnica em eletrônica e... Cara, é bizarro, assim. Eu acho que a nossa área, ela meio que tenta fingir que não é, né? Machista pra caralho. Aí você... Nossa, eu lembro que eu tava na ETEC, tinha um mural, assim, com as vagas de estágio. E, tipo, de 10 vagas, 8 tinham como pré-requisito sexo masculino. Sim, sabe? sendo que isso é ilegal Sim! e mesmo assim existe. E Nossa, quando não é explícito, tá lá na entrevista de qualquer jeito e é isso. e Só o não cara... vou te chamar. só não vão te chamar nunca, às vezes nem pra entrevista. Tipo, nossa, eu tive muitos problemas, acho que de todas as engenharias, a engenharia mecânica é uma das realmente mais sexistas, assim. Eu fui a primeira, tipo, só passaram 2 meninas na aprovação, né, de 40, quando eu entrei. Caramba. E aí essa menina saiu logo no primeiro semestre e, tipo, só ficou eu, assim, por muitos anos. Eu só tive uma professora que era do departamento de mecânica, há 30 anos no departamento de mecânica do Instituto Federal. É só uma mulher que se chama Mirtânia, que eu não consigo imaginar se eu passei por tudo que eu passei. Imagina ela, tipo, ela tem 50 e poucos, 60 anos, o que ela passou na época dela, né? Ela me conta assim, eu fico muito de cara. E, nossa, foi muito difícil com os professores, com os colegas, inclusive eu acho que é muito não saudável homens conviverem só com homens, né? Porque eu Sim. sentia que os colegas chegavam até um pouco melhores, só que o fato de estar em bando, tipo, estudando com homens, e todos também trabalhavam em indústria, onde eles trabalhavam com homens, com professores homens, eles precisam muito afirmar a masculinidade deles. E aí, quando eu tava me formando, eles estavam muito piores, assim, era tipo uma escola de formação de monstros. Deus me livre. Teve um BO na indústria dos games há uns anos que uma empresa meio que foi processada por umas questões lá. E uma das paradas que me marcou muito foi uma mina falando da bro culture que eles tinham na empresa, que era tipo essa cultura de brother, sabe? De Sim. broderagem, enfim, homens com homens, que era uma parada bizarra, tipo... E o jeito como homens tratam outros homens quando eles estão só na presença deles é muito tóxico, é muito bizarro, assim. Eu lembro que todas as empresas que eu trabalhei foram praticamente só homens, né? Infelizmente, mesmo eu tendo saído dessa área. Em uma das empresas que eu trabalhei, assim, e aí eles ficavam falando palavrão o dia inteiro e falando umas besteiras e tal. E aí eu lembro que eu tava, tipo, perto de uma copiadora pra pegar uma parada, e aí um homem foi lá e meio que se debruçou na mesa, e o cara foi lá e enfiou o dedo na bunda do outro, assim, e eu olhei aquilo assim, eu fiquei, Meu Deus. cara, onde que isso é aceitável, sabe? Sim. E ele meio que viu que eu olhei e ficou meio constrangido, assim, sabe? Eu fiquei, cara, Que hello. Nossa, e é ruim com eles mesmos, realmente, assim, umas coisas muito pesadas. É que se eu for falar disso, eu vou desatar aqui e falar 1000 horas, né? Mas, nossa, tinha umas coisas muito pesadas mesmo, assim, criminosas, de homofobia e de agressão e de... Nossa. E tipo assim, acontecia comigo, que era uma merda, mas acontecia entre eles também. Então, eu acho que pra eles deve ser muito... Imagina que estressante é você ter que estar afirmando o tempo inteiro sua masculinidade, se você né? for um cara que não é hétero, Nossa, e tem, né? tava conversando Muitos- com um amigo tempos atrás, ele tava falando que, tipo, do grupo de amigo tinha um cara que ficava falando muito sobre pornografia, e aí ele ficou meio pensando, tipo, mano, por que você tá querendo tão reafirmar que você é hétero, assim? Questões. É, cara, é muito, muito tóxico, assim, tudo isso, porque a gente vê... É lógico que as mulheres são as que mais sofrem com o machismo e com toda essa Sim. cultura. Só que você vê o quanto isso rebate neles e Muito. traz muito Muito. sofrimento, cara. Eles sofrem Muito sofrimento. Eu também, eu sou uma feminista que super reconhece que o machismo faz mal tanto pra nós mulheres quanto pros homens. Assim,
tem uma coisa dessa cultura de violência, assim, que eles se violentam muito, eles não podem Sim. chorar. Sim. E essa coisa de tudo ser resolvido na violência também, né? E também a não... Nossa, eu vou dar um murro nele, sabe? Sim. E o não abraçamento de nenhuma questão, né? Tipo, eu tenho amigos homens incríveis, exceções maravilhosas. E aí eles falam, velho, basicamente não consigo ter amigo homem, porque se ele quer, por exemplo, ele quer contar de um problema do relacionamento dele. Aí se ele fala, tipo, se abre pra pessoa, a pessoa, sabe, tipo, zoa ou faz uma brincadeira ou quer quebrar o momento com uma piada, mesmo que não seja uma piada ofensiva, mas precisa usar o humor naquele momento, porque o momento Porque não pode sabe lidar com ficar a sério. parada. Não sabe lidar, ou não quer ter uma conversa, fica, pode crer. Ele falou que às vezes tem o mais empático de todos, fala, boto fé. Tipo, ele, véi, como assim? Preciso conversar, sabe? E aí é isso, E assim, um eles tendem a ter acolhimento. essas conversas com mulheres, né? Porque eles não conseguem ter. com outros Exato, aí homens. sobrecarrega o quê? As amigas, as namoradas, as companheiras, etc. Ai, terrível, terrível. Gente, acho que a gente vai encerrando aqui, então, infelizmente. Ó, Tem tanta coisa que eu ainda queria falar com você, tipo, tanta coisa que a gente vai ter que te chamar de Parte novo. 2. Pra cá. Parte 2. Eu acho que com tudo que a gente conversou, eu fiquei muito inspirada, assim, a fazer coisas, sabe? Ai, que bom. A criar coisas. A gente, antes de começar aqui, a gente tava falando de RPG Maker, né? E até com o que a Dê falou de criar um jogo, eu falei, mano, eu vou criar um jogo em live, vou fazer isso. cria um jogo. Vou Quero fazer jogar. um jogo, vou tatuar coisas, vou desenhar. Eu sou invencível. Malfeitona me deixou invencível. Mas todo mundo pode fazer tudo. Sim. É isso, Muito essa legal. é a lição desse Essa é a pod, né? lição, é. Essa é a lição. Coach de fazimentos. É isso aí, Ellen. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazerzão ter você por aqui com a gente. Faz seu jabazinho, conta pro pessoal onde eles podem te encontrar. Gente, vocês podem me encontrar em todas as plataformas digitais com o nome Malfeitona. É tipo mal feito, só que Malfeitona. E, por sorte, ninguém nunca tinha pego esse nome. Então, é realmente só @malfeitona em todos os lugares. Twitter, Instagram, Facebook. Mas também abandonada. Facebook tá com teia de aranha, assim. YouTube também, tem uns videozinhos lá. E acho que só. E nas plataformas de música em breve. É isso Boa. aí, é isso aí. Boa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês pelo Valeuzão. convite. Gostei muito da conversa. Imagina. Sucesso aí pra vocês. Foi Muito tudo. massa. Ai, Da hora. obrigada. Amamos, amamos muito. E eu queria agradecer também a vocês que assistiram a gente aqui. Sempre um prazer dividir esse tempinho com vocês, mesmo que indiretamente. Aí. Valeuzão. E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes também, @LançaBraba no Twitter, @podcast LançaBraba no Instagram. Tá aqui escrito. Sigam a gente, se inscrevam no canal do YouTube pra vocês receberem os podcasts novos. E acho que é isso, né? E E no sigam nosso- a gente também. E no nosso canal de corte também. Isso, o Cortes Brabos. Tamo junto, galera. Muito Valeu. obrigada aí pela companhia. Até a próxima.